Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do Inspendcast. E você sabe, aqui falamos sobre gestão de empresa, gestão de negócio, gestão de pessoas. Falamos sobre educação, inteligência emocional e sempre um convidado muito especial. Solta a vinheta, Rorô! Estamos de volta aqui, gente. Olha, eu estava comentando aqui que normalmente a gente faz um esquenta antes da gravação. E o esquenta da gravação hoje foi uma aula muito relevante para mim, vamos dizer assim, pensando em gestão. Esse meu convidado trouxe uns insights sobre custos, sobre estratégias para a área de departamento pessoal, que, aliás, depois eu vou mostrar do livro dele aqui, que é realmente um DP estratégico. Então, recebo aqui com muita felicidade e muita inteligência, porque vai ser útil para você, Gian Santos. Cris, obrigado pelo convite aí. Hoje eu acho que vai ser para ajudar não só o profissional do DP, mas também o empresário. Os dois têm que ser estratégicos, porque toda empresa, folha de pagamento e custo de mão de obra é metade do orçamento. Cara, a aula que você me deu ali antes da entrada aqui abriu tanto a minha mente com um monte de coisa que eu tenho certeza que o pessoal vai ganhar muito com esse podcast nosso, cara. É verdade, dá vontade de chegar fazendo já, né? Já ir falar com o contador e falar com o DP, né? E detalhe, né? Eu já tava ali olhando assim, nossa, o podcast de hoje tem que ter mais tempo. Obrigado pelo convite aí também, agradecer também a Tati pela essa ponte. E o objetivo aqui hoje é ajudar esse profissional do departamento pessoal, ele sair daquele mero fazedor de operações ali para ser um cara que vai dar apoio pro dono, pro CEO, pro diretor e o CEO também, o dono da empresa, ter mais rentabilidade com a folha de pagamento, né? Não ganhar em cima do colaborador, mas fazer de forma mais justa e precisa. Show. E, pô, que bom que a Tati te achou. Você estava comentando agora há pouco ali que a rede favorece muito isso, né? De se encontrar através das redes, né? LinkedIn, essas coisas. A Tati está comigo aqui, eu acho que há 5 anos. Uhum. A Tati veio para ficar 1 mês. Sério? E já está comigo aqui há 5 anos e a Tati tem o DNA da empresa. Acho que o sangue da Tati é da cor do nosso logo, cara. A Tati... Que legal, viu? E faz conexão mesmo, viu, Cris? Faz, né? Faz. Eu conheci a Tati na faculdade. A gente fazia faculdade. Eu lembro que a gente já chegava atrasado, que eu vinha de São Paulo, né? E ela já estava lá representando, segurando a cadeira. Eu e um amigo meu ia. Então a gente perdeu o contato depois da faculdade. E aí o LinkedIn acabou ajudando a gente a se conectar de novo. Show de bola. E agora pro físico, né? A gente vai até pra tomar uma cervejinha de vez em quando aí com os amigos. É isso aí. Meu amigo, nós estamos falando aqui, né? Você, fundador da DP Partner e da Fopag BPO. Sim. Conta um pouco disso daí, cara. Vamos lá, né? Isso começa em 2000, né? Antes de eu ter fundado essas empresas. Eu comecei em 2000, no finalzinho do ano 2000, como patrulheiro, né? Conhecendo ali, fazendo a parte de... Hoje não tem mais isso, mas antigamente tinha que pegar os cheques, ir no banco, pagar boleto e era o rapaz do DP ali que fazia esse tipo de trabalho. Então começou há quase 24 anos, passei por 11 empresas de mercado. 11 empresas? 11. Minha volumetria de funcionário, a gente estava falando, né, ele ficava na média de 15 mil a 70 mil colaboradores fazendo a folha de pagamento. Virei gestor na área de grandes companhias, tinha uma proximidade muito grande com os diretores executivos, né, mas sempre apoiando com decisões. E aí, a partir do ano passado, no início do ano, uma empresa aqui da região, eu fiz um acordo com a diretoria, acabei indo e foquei em fundar a DP Partner. Qual que era a ideia dela? É fazer uma consultoria para essas empresas que hoje as pessoas precisam de desenvolvimento e também o dono precisa de assessoria. Não é só fazer operacionalmente falando o processamento da folha de pagamento, mas ela precisa entregar mais os diretores. E também os diretores precisam ter mais conhecimento para tomar decisão. E foi onde eu criei ela. Então eu consigo fazer um trabalho mais voltado ali para processo, redução de custo, às vezes aprimorar o sistema, fazer uma auditoria e tudo mais. E até o início desse ano era só consultoria. Em janeiro para cá, fundei a Fopag BPO, que é uma empresa que terceiriza a folha de pagamento e área de benefício, no quesito de realmente seu DP só está em outro endereço. E eu aplico todo o conhecimento da DP Partner nele. Então acaba as empresas se convergindo ali, e até estava brincando. Um cliente ele falou que iria fechar a auditoria comigo, esperou um pouquinho, ia fechar a consultoria de melhoria, esperou um pouquinho, ele acabou indo para BPO. Por quê? Ele falou que os dois, ele já ia ter no BPO, ele ia pagar menos, e eu não tinha pegado esse insight. Então essa foi a história. O cliente percebeu, né? E eu não tinha olhado isso. E ele já sentiu o benefício de cara. Sim, com certeza. Uma outra coisa que a gente também bateu um papo fora ali,
e aí eu vou falar por mim, né? Uhum. Eu tinha a impressão de que o departamento pessoal era algo do passado. Porque pra gente que na área de educação, nós trabalhamos muito o RH. Uhum. E parece-me, sabe, assim, um sentimento de que o RH acabou incorporando um pouco das funções que era o departamento pessoal, mas pela aula que você me deu antes ali, não é isso, né? São coisas bem distintas uma da outra, não é? Com certeza. Quando nasceu o DP, na verdade ele veio porque você acabou mecanizando. A CLT tem 70 anos, mas veio porque você tinha colaboradores, tinha que fazer, ele veio por advogados e contadores, criou-se o DP, depois o RH saiu do DP, depois agora o RH ele sobrepõe o DP porque é a diretoria de RH que comanda, né, a área de departamento pessoal. Então ele veio de uma história operacional para cumprir a legislação, para cumprir as políticas da empresa e acabou vendo o quê? Que realmente faz sentido. Tudo é pessoas, né? Eu fecho negócio com pessoas, depois você vai para o jurídico. Eu processo folha de pagamento, mas ele vai para o jurídico depois, né? Operacionalmente falando ali. Mas ele nasceu na burocracia e acabou virando o quê? Virando uma área de RH. Mas hoje, se você parar, tem muitas empresas menores que o RH e o DP estão na mesma gestão. Quando a empresa é muito grande, você tem gerências separadas. E aí, até mesmo diretoria. Então, às vezes, você pode ter situações que o DP ele tem uma gerência de DM de pessoas. Depois, uma grande empresa ela fica vinculada a um serviço compartilhado. Grandes empresas têm serviço compartilhado, a um CSC. Como se fosse prestar um serviço ali de administrativo, né? E aí, ela vinculando essa área como diretor de CSC e hoje está indo muito para a área financeira. Então, a gerência financeira, às vezes, está tomando conta também dessa área. E me parece, inclusive, né, o título do seu livro, inclusive, aqui, né? Vou mostrar aqui para nossa câmera, olha aqui, ó. O livro do Jean, falando aqui sobre um departamento pessoal, né, do operacional para o estratégico. E acho que esse tema que você comentou, aí me corrija se minha visão estiver errada, mas dos eventos que a gente tem participado, né, com uma certa frequência aí da área de educação, normalmente é o RH ou o TID que estão com a gente nesses eventos. E bate-se muito na tecla, Jean, de que o RH tem que ser mais estratégico. Mas depois do insight das coisas que você me falou, me deu uma visão onde o RH, para ser mais estratégico, precisava se aproximar do DP, cara. Com certeza, porque o DP tem números. Você não consegue medir muito pessoas, né, resultado. Isso, e o próprio RH tem essa, não é que é dificuldade, é que é difícil mensurar, entregar um treinamento e a performance da pessoa voltar no resultado. Porque envolve cultura, ambiente, um monte de coisa. No DP já não, você já tem os dados em folha. E tem questões que às vezes você nem tem, e você tem que criar. O que são esses dados? Para quem não sabe, você pega o Solirite, são rúbricas. Salário, INSS, benefício, assistência médica, aqueles são dados. Quando você transforma aqueles números em informações para tomada de decisão, num custo de mão de obra, ou de repente para você saber quanto você está pagando de benefícios ou folha, isso se torna um poder de decisão em negociação de contrato e até mesmo para compra de empresa, né? Ou venda também. Né? A gente comentou no Inside lá, isso vai falar mais para frente, mas tem empresa que eu participei que estava sendo feita provisão de 13º e férias para quem é de contabilidade, ou quem é CFO, ou quem era DP, que você tem que fazer por lei. Mas foi feito errado porque o sistema comeu bola, fez errado ali, estava provisionando aposentado. Isso vai dar impacto no pagamento? Não. Mas no momento de uma compra de uma empresa, se eu for comprador, eu não vou avisar, lógico, né? Mas no momento da minha compra, isso gera um save para mim. Então tem esse olhar que tem que ser feito no DP, porque ele é o apoio para a tomada de decisão da empresa. E muda até de rota. De negociação, às vezes um acordo coletivo e tudo mais, mas o processo de departamento pessoal, ele ainda hoje ele é meio esquecido. É uma mera área operadora, não é uma área que é estratégica. Mas não é por conceito que está na moda, hoje tudo é estratégico. E a gente fala até do livro, né? Não foi criado porque estava na moda, não. Foi no momento que eu passei na minha 11ª empresa, que são grandes, como CLT, né? Funcionário, e aí eu percebi o quê? Eu tinha que ensinar a mesma coisa. Esse conceito que fui criando, essa carreira que foi me moldando, processo, pessoa, tecnologia, que eu precisava treinar as pessoas. Mas imagina, eu pego uma pessoa ou pego um time de 30 pessoas numa folha de pagamento que nem eu tinha. Então eu tinha que explicar para cada um, e é a mesma coisa eu ter que todo dia ficar explicando. Vou pegar e vou colocar no livro. Fui colocar para ajudar, e acabou virando o quê? Acabou virando um negócio, né? E hoje a consultoria faz isso. Então o RH, ele precisa olhar realmente o DP como uma área de apoio dele para a decisão. Porque o CFO, o CEO, eles querem o resultado. Se você dá isso, você consegue receita para aplicar no treinamento, no desenvolvimento.
Qual que é o principal ganho que o RH teria das informações que o departamento pessoal tem? Uma delas, por exemplo, é os benefícios. Acho que esse, inclusive, você pode até falar direto para a câmera, porque eu tenho certeza que isso vai ser um insight bacana. Com certeza. Muitas das coisas que acontecem, Cris, a área de benefício, sim, grandes empresas têm essa área como uma gestão já exclusiva. Mas quando você olha a parte de custo de uma folha de pagamento, né, se o RH ele consegue saber, mensurar o quanto que gasta com o colaborador, ele consegue verificar a possibilidade de incluir mais benefícios. Por quê? A diretoria, ela pensa em números, né? Então, números de pessoas. Se ela olhar e perceber que dentro da folha dá para você fazer mensurações de dados, né? E aquilo vir com uma informação para decisão, você consegue ter competitividade de mercado. Então, o RH ele sai do mero... tem que cuidar de pessoas, que é o primeiro lugar, mas tem que entender de números. Então, ele começa a olhar um pouco o financeiro da empresa e começa também a olhar o financeiro, que é a folha de pagamento. Se ele traz esses dados para o dia a dia dele, medindo, né, o quanto que ele gasta, até mesmo atendimento. Tem grandes empresas, Cris, que, por exemplo, tem uma volumetria enorme, no final do mês, o colaborador tem dúvida. Um colaborador tem uma dúvida. Você tem 1.000 funcionários, são 1.000 dúvidas da mesma. Você pode ter 10 dúvidas, então são 10.000 dúvidas. E quando você mede a dúvida de um funcionário, que já está partindo para o estratégico, você consegue saber onde está o problema. Tem empresas que eu passei que a gente tinha chamados, né? E aí a gente conseguia mensurar o quanto de dúvidas chegava. Então, se tinha algum problema de hora extra, não precisava eu receber informação do diretor de negócio. Eu já sabia pelo atendimento, porque o colaborador abriu o atendimento, eu sabia que aumentaria o número de pedidos e naquilo eu conseguiria atuar mais rápido. Como? Entendendo por que aconteceu, já montando um plano de ação e ligando para aquele diretor de negócio e depois avisando meu chefe, para que ele não andasse no corredor e fosse pego de surpresa por algum diretor. Então eu dava suporte para a diretoria. Então a ideia do DP é dar suporte de dados, fazendo muito bem a legislação no papel. E tem que entender a legislação, né? Então seria justo entender que, beleza, o RH precisa estar se aproximando do DP, mas qual outra área, de repente, seria fundamental que o DP tivesse junto? Por exemplo, com o jurídico, com o financeiro? Qual que seria uma outra área que fala, essa área tem que estar junto? São 3 áreas. A primeira delas, o financeiro. Tá. Você tem que pagar. Então, às vezes, você tem um erro ali, você tem que estar muito próximo do financeiro. O segundo, a controladoria, porque grandes empresas têm uma área de controladoria. Quem não tem, procure ter uma controladoria para reduzir essa despesa, esse custo. E a área de contabilidade, que nem o Peter Drucker, todo o pessoal de DP tem um livro dele que tem que entender de contabilidade. Da mesma forma, quem é de contabilidade tem que entender de DP. Por quê? Todos os dados que você gera em folha, ele vai para o balanço. Sim. Ele vai de forma muito mais macro, mas ele vai de uma forma que os investidores e os donos conseguem ver se a empresa está saudável ou não. E aí você olha para o quê? Pelos eventos. Então, são 3 áreas que eu recomendo que fique muito próximo. Financeiro, controladoria e a contabilidade. E o outro é o jurídico, né? Então você tem que ter um bom parceiro. A controladoria e a contabilidade nessas grandes empresas são 2 áreas apartadas, né? Separadas, são 2 áreas apartadas. Quem tem muitas áreas de controladoria são empresas de serviço e varejo. Porque a gente estava falando, né, de uma empresa que tem um funcionário, ela fatura sobre o colaborador. Serviço de limpeza, por exemplo. Ela tem R$1.000 de salário, R$900 ela paga de tributo. E a gente vai quebrar um pouco mais essa ideia. Então, ela tem um controller para reduzir e controlar as despesas. Não é só de folha. A empresa como um todo. Mas quando chega na folha de pagamento é travado, porque tem tributos, né? Então, ela tem isso daí. Quando a empresa é um pouco menor, ou às vezes ela não tem esse core, né, que é a mão de obra, ela geralmente só deixa na contabilidade, que às vezes pode ser um perigo. Porque ela não está olhando ali com mais detalhes o custo de mão de obra. Eu falo custo de mão de obra para entender porque é de serviço, mas a folha de pagamento em si, ela acaba perdendo, às vezes, um evento, vamos supor, que eu pago a mais, um tributo a mais que eu parametrizo, ou numa abertura de uma empresa, um KINAI errado, ele gera uma despesa, não é um mês, vezes 12, vezes 5 anos. Então, eu sempre multiplico por mais. Então, R$60 por mês, R$600 por ano. Você compra uma cadeira, você paga uma premiação para alguém. Então, você tem esse olhar de despesa aí que você tem que ficar de olho, que a área de controladoria ela faz muito bem. Perfeito. Uma outra coisa que eu queria ver contigo aqui normalmente, nós falamos sobre ROI um pouco antes da gente começar aqui, sobre resultados, né? A área de DP, dá para estabelecer também para ela uma espécie de meta? Com certeza, dá. Tem uma empresa da região do segmento, né? Daqui de bebidas que eu trabalhei.
E ela era muito focada em resultado e metas, né? Então era o especialista ali de encargos. E aí, como é que você coloca uma meta no DP? O ideal é você ter a direção da empresa para onde ela quer ir. Uhum. Quando você fala de visão e valores, a visão onde ela quer ir. E daquilo você transforma no resultado. Então, todo CEO, diretor, ele tem uma métrica ali mesmo que foi da cabeça dele que ele quer expandir para X percentual, né? Ou números. Aquilo, como é que eu trago para o meu dia a dia? Vamos supor, uma empresa que tem serviços, erros em folha de pagamento, acuracidade. Então, posso reduzir os erros. Como é que eu posso também ter receita, né? Às vezes ali, tributando da forma correta e justa. Então, você consegue medir isso. Às vezes tem também a situação de você colocar uma meta, uma empresa que compra muitas empresas, ou às vezes ela tem um segmento peculiar, ela pode colocar, por exemplo, de adquirir uma empresa, essa ser uma meta. Então, como é que eu tombo essa empresa? Como é que eu coloco ela no meu dia a dia? Porque eu percebo muito, Cris, que às vezes a área de DP, como ela não é vista, quando você tem muitos CNPJs, não só a área de folha de pagamento, mas as demais, o processo operacional fica custoso. Então, não é porque a pessoa demora no dia a dia, é porque às vezes o cara tem 9, 10 CNPJs e ele não focou no core de negócio. Então, às vezes, vertentes, né? Então, a empresa é uma vertente que é só serviço, uma vertente que é só limpeza, uma outra vertente que é só manutenção. São vertentes que você tem CNPJs macros, né? E daí você consegue fazer o quê? No dia a dia do fechamento para o governo, quanto menos você tem, mais rápido você é. Uhum. Eu tenho uma métrica no desenvolvimento que eu faço de liderança, não que isso é meu core, mas que eu falo que é a multiplicação entre coluna versus linha. Não importa a quantidade de colaboradores que eu tenho no meu dia a dia, o que importa é a quantidade de burocracia que eu tenho nas colunas. O que é a burocracia? A quantidade de CNPJs altos, multibenefícios, não que seja o multibenefício no sentido de, você está contra os benefícios, não. Eu ter assistência médicas diferentes dentro do mesmo grupo. Caramba! Existe isso? Sim, muito. Mas não dá também, sem querer te interromper, para a gente não perder a sua linha de raciocínio, claro. Mas não dá, por exemplo, problema entre o próprio grupo, tipo, mas você tem o plano de saúde A, eu tenho o B, e aí não gera um desgaste entre os colaboradores, isso? Gera, e também gera entre até mesmo os donos, as empresas, né? Primeiro, quando você vai transferir alguém, às vezes tem um bom colaborador numa empresa e você quer transferir para um outro do grupo. Você tem isso daí. Quando o cara ele vem do benefício menor, ele tem a vantagem de a outra que vai para maior. E quando é o inverso, você não pode reduzir o benefício e nem salário. Sim. Acontece ficar preso nisso. Então sempre tem a ideia, até com a consultoria, mas na PagBPO a gente faz isso com o cliente, a gente faz um mapeamento, por exemplo, dos benefícios dele e apresenta para ele como é que tem o mapa, porque ele não tem ideia também. Ele vai adquirindo os benefícios, vai colocando, quando ele vai ver, ele tem um retalho, né, de benefícios que são bons, mas que às vezes tem um comparativo do colaborador. Nossa, você tem assistência médica X, a minha é Y. Então, isso gera um desgaste entre o colaborador e também internamente na hora que você fazer a manutenção disso em folha de pagamento. Pô, deve dar um bom trabalho isso, cara. Dá um trabalhão. Porque na manutenção você tem que incluir um funcionário, você tem que movimentar ele às vezes de plano, por aniversário. E quando você vai fazer esses dados, isso não está mapeado, às vezes pela empresa em sistema. Porque ela recebe uma nota do fornecedor, essa nota ela pega e coloca isso via financeiro, ou seja, esse rateio não está transitando em folha e eu não faço medição disso. Eu ofereço o plano, vou colocar um plano aqui, o plano DP Partner, por exemplo. Tá, mas a outra oferece a FOPAG. Só que como ela não está comparando os dois, ele não tem nem ideia. Eu gasto R$1.000 por funcionário. Não é R$1.000, você gasta R$1.001 e R$1.200 nos outros. Quando você tem isso em indicadores, você consegue saber a medição, quanto o colaborador paga, quanto a empresa paga e quanto que representa. E no dia a dia ali, isso cara, ele onera a operação. Sim. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, uma terceirização, a eficiência minha é resultado. E para a pessoa também gera menos estresse. Então, ela fica mais feliz no trabalho e tudo mais. Houve empresa que eu trabalhei que tinha 60 planos de saúde. Nossa. A gente fala de um plano ou dois, né? Tinha uma que tem 60. Porque, irmão, faria sentido você ter, na minha visão, né, plano de saúde diferente com uma aquisição. Então, por exemplo, eu uso o plano de saúde A, e aí eu faço a aquisição de uma empresa B, ela já tem outro plano de saúde. Quando vem para a junção dessas duas empresas, você tem 2 planos. Mas 60 planos? 60. Porque tinha contato de reciprocidade, né? Então, às vezes você adquiria uma empresa ou fechava um contrato, aí obrigatoriamente tem que fechar o plano de saúde daquela operadora. Só que isso onera, né, o dia a dia, visto que a gente tem ainda
tem sistemas no mercado, mas tem poucos que conseguem fazer a manutenção. Imagine que numa empresa que eu trabalhei tinha 3 mil colaboradores entrando e saindo todo mês. Nossa. Você admite 3 mil, demite 3 mil e os transferidos entre empresas. Vamos colocar uma média de 4 mil movimentações. Você tem que ter uma equipe parruda de manutenção de benefício por uma obrigação que você poderia melhorar. Então, você consegue fazendo isso como? Com processo, mapeando. E segundo, entendendo os dados. Que está em folha. Mas muitas vezes está no financeiro. Então, quando você começa a colocar esses dados em folha, a folha gera um indicador. Porque senão você vai ter vários canais de alimentação de dados, né, de informação. Se você mirar num canal só, você ganha até eficiência nisso também. Essa responsabilidade é do DP ou é da contabilidade? É do DP e do RH. DP e do RH. DP e do RH. O RH porque ele negocia os planos. Então você tem uma empresa que tem área de remuneração. Tá. E ela negocia para trazer o melhor plano. E o DP tem que operar isso. Operar como? Incluir no plano, retirar do plano, fazer a manutenção do plano e pagar a nota. Aí, na hora que vai pagar a nota, ele vai para o financeiro. E aí, então, o X da questão. Tem empresas que não sabem, não faz o rateio, às vezes, no orçamento, quanto que gasta por cento de custo. Então, pega a nota, vai numa linha só de benefício, mas não sabe a despesa que gera por área, que é um outro fator. Então, essa é uma obrigação que o DP ele cuida, operacionalização, né? Então, ele tem que ser muito parceiro do RH. O RH porque dá os dados, tem que saber definir, explicar bem o que foi negociado para aplicar certo. E o DP ele faz muito bem o trabalho de operacionalizar e manutenção e devolver isso como indicador para o RH tomar decisão e o CEO ou o CFO, né? Sim. A eficiência da empresa é muito impactada por isso, né? Total. Muito. E eu tô falando de um fornecedor. Sim. Às vezes tem dentro do RH, a gente falou de 60 planos, né? E só assistência médica, tem odontológica, previdência privada, seguro de vida, eu tenho a folha de pagamento, a convenção coletiva, a CLT. Então são várias formas que eu tenho que processar e se eu não trazer de forma muito mais rápida, né? Ou seja, a coluna. Quanto de burocracia que a empresa tem? Quando eu olho burocracia, não estou olhando só o DP. O financeiro, contabilidade, controladoria. Aqui a burocracia se multiplica entre as áreas. Então, às vezes, por que às vezes tem empresa que tem um back-office muito grande? Porque tem muita burocracia envolvida. Você tem dentro da FOPAG, você tem um sistema que gerencia isso. Uhum. Cara, deve ser um sistema mágico, porque se você tem, por exemplo, essas colunas, e cada empresa vai ter os seus tipos de benefícios que podem ser diversos, como é que você faz isso para o teu sistema até entender isso e adicionar novos benefícios? Porque não tem limite, concorda? Benefícios pode ter diversos. Pode ter um Gympass, você pode ter farmácia, você pode ter... Apesar de hoje existir cartões ou uma empresa, né, como o caso do iFood Benefícios, que tem um monte de benefícios numa empresa só, mas pode ser que a empresa faça a opção de ter vários. Sim, e aí são duas coisas, né? Primeira dica, mesmo quando você tenha qualquer benefício para você tem que pegar e colocar esses dados, o rateio ou o processamento, para quem é de DP ele vai entender, né? E os gestores. Mas para o empresário é bom ele saber. Tudo que você tem de trânsito, que são dados de colaborador, que é pago para um colaborador, tem que estar isso como um evento dentro do sistema. Então, como é que você faz isso, né? Vou negociar um iFood, por exemplo. iFood você pode pagar o VR ou o VA, e dali como é que eu faço isso? Eu pago a nota para o rapaz ele gastar, o cartãozinho, só que às vezes não transita em folha. Como é que é? Você cria um evento, que se você desconta o colaborador, uma taxinha pequena, e quanto que é o custo empresa? Isso aí você consegue já desenvolver. Agora, para você segurar e controlar isso, você tem que ter um sistema bom ao seu favor. Hoje, no mercado, tem vários, né, sistemas. A gente adquiriu, a gente não tem sistema próprio, é uma estratégia de negócio, porque se eu tenho um próprio, eu tenho um custo de desenvolver, sim, eu fico... manutenção. E fica muito voltado para a minha mentalidade. Quando eu tenho um sistema de mercado, que é o ideal, todo mundo está testando ele. Então, se eu errar, milhões de empresas vão errar também. No sentido de parâmetro e tudo mais, porque vem customizado. Mas quando você pega esses diferenciais, você tem que usar o sistema a teu favor. Primeiro, você tem o cálculo e você tem os parâmetros de benefício. Então, use ele, não deixe aquele saquinho, né? Tem muitos DPs que tem aquele famoso saquinho, uma pastinha, chega no final do mês e ele lança. Não, deixa isso em sistema. Se o fornecedor não está te ajudando, às vezes tem colegas, né, que falam, o sistema ele pegou e errou, não parametrizou, um cálculo saiu fora da curva. Cara, você tem que ter uma conversa séria com o fornecedor de folha. Eu tenho uma conversa séria com o meu, né? Eu sou um parceiro de negócio dele.
E quem trabalhou comigo sabe que sou um cara super exigente com relação a isso. Se eu parto muito pro Excel, que é uma ferramenta plano B, de checagem, não de processamento. Mas acontece o quê? O cara se acostuma no sistema, ele dá erro e continua nele. Amigo, você empresário ou que está da área, tem que pegar e encher o saco, mas encher o saco de quem é gestão e diretoria para melhorar o sistema ou troca de fornecedor. Porque não dá para você onerar seu time, melhorar o dia a dia, porque o custo é seu. Se você contratar um parceiro que nem contratou a Fopag BPO, por exemplo, eu falo, o DP está em outro endereço, só que eu atuo como se fosse funcionário dele. E aí com isso eu reduzo o quê? O processamento. Colocando as regrinhas, tudo no sistema a meu favor. Pra ter ideia, Cris, o sistema de folha que eu uso, ele tem o quê? Primeiro, tem o perfil do funcionário, isso de lerite, ele consegue pegar as férias, fazer pedido e tudo mais. Tem o do gestor, então ele consegue tirar quadro, consegue pedir movimentação, alteração, e tem o outro que é de lançamento. Então eu descentralizo alguns trabalhos. Às vezes tem empresa que quer fazer a simulação de rescisão, vou pedir para a empresa ou parar de fazer. Não, ele consegue fazer, o Cris ele consegue acessar lá, dados simples. Pessoa, o dia que quer mandar embora, faz simulação, se está de acordo, segue o processo. Então, eu tenho isso em sistema. Quando vai essas regrinhas de plano, que tudo mais, se o sistema ele consegue fazer esse racional por trás, aí eu parto somente para a conferência. A gente entra um pouquinho até num modelo agora de social que está... a legislação estava no papel, então você conseguia fazer muitas coisas que você desejava. Agora está no social. Hoje está bem complexo. E é bom por quê? Porque você consegue seguir a lei e você é o seu concorrente. A tributação é a mesma. Então não tem como. Se ele está tributando mesmo, ou ele está fazendo alguma ação em juízo, ou ele está fraudando. Porque a tributação é o KINAI é igual para todo mundo, né? Sim. Então por que está diferente no encargos? Tem uma estratégia diferente com ele, ou ele está fazendo coisa errada. Olha aí. E eu não sei, mas ouvindo você, penso que um grande diferencial de fazer, por exemplo, uma folha de pagamento contigo, e aí me corrige, mas é a visão que eu estou tendo aqui agora como não sou, né? A gente tem a folha interna aqui, mas nada impede da gente ser cliente de vocês depois de tudo que eu ouvi aqui. Mas eu acho que uma grande vantagem de ser cliente seu é que, é o que você falou, o sistema... E sistema é commodity, né? Commodity. Mas a inteligência, cara, que você apresentou pra gente aqui, do conhecimento que você tem, é o grande diferencial, porque você vai conseguir achar dentro disso que está sendo pago, onde que de repente tem alguma coisa que não está da melhor forma para otimizar, para poder ser mais eficiente, para diminuir custo. Com certeza. E isso vai do quê? É de cliente para cliente. Eu não trato todo cliente igual. Tem cliente que é de investimento, corretora, tem cliente que é de saúde, e ele é específico no dele. Então não adianta que ele implantar um modelo de top-down. Não vai funcionar. Então eu entendo o negócio, trago o negócio para rodar da mesma forma, e aí a gente, beleza, rodou, minimizamos o risco, vamos trabalhando para melhorar o negócio para você. Mas sempre não deixando o quê? O risco de às vezes, ficar muito vinculado a uma pessoa executando, né? Eu mapeio os trabalhos, eu desenvolvo ele, e aí com isso você consegue o quê? Ir provocando o cliente para que ele mude o modelo de trabalho dele. Mas não mudando no sentido de... Cris, você faz umas férias que você pede com 5, vamos pedir com 30? Isso é básico. A legislação você tem que fazer com 30 dias antes. Mas, Cris, se você de repente programar as férias, deixar tudo programado para o próximo ano. Mas não tem como. Eu vou ficar sem pessoas. Não, aí é gestão de pessoas. Então você está sendo ruim como líder. Por quê? Se eu tenho 2 pessoas no time, o mínimo, legislação brasileira, tem que sair uma de férias. Isso é cálculo matemático. Mas como é que eu faço isso, Jean? Então eu te ajudo a montar uma escala. E aí eu vou falar, então, qual pessoa que precisa sair? Por exemplo, a Tati precisa sair de férias em julho, mas está vendendo muito mais em julho, não faz sentido. Você movimenta outra pessoa, então ajuda até com assessoria de processo. Então, olha o negócio do cliente como se fosse um negócio meu. E eu provoco isso nas pessoas que vão trabalhar comigo. Elas passam, por exemplo, quem entra tem que fazer o curso não, um trabalho e tem o livro. Ela tem que entender o conceito do que eu estou vendendo. Porque quando eu vou pegar um cliente, por exemplo, a Expandify, eu fico full time em torno de 1 mês a 3 meses. Depois eu saio um pouco mais, mas fico muito próximo do dono, da gestão. Por quê? Para ir acompanhando com o time, para também não ficar sufocando a pessoa. Claro. Que ela tem que trabalhar sozinha, né?
se não for microgestão, aí eu deixo a pessoa atuar sozinha, mas fica acompanhando o quê? Cutucando ela para se aprender e para o dono também olhar um formato diferente de ganhar mais negócio. Então, eu estou entendendo o seguinte, que existe uma questão aqui, a gente precisa melhorar o compliance sobre, né, esse processo, porque qualquer falhazinha de valor no DP vai causar um impacto grande de diversos tipos, não é só financeiro, né? Porque o financeiro também pode causar, vamos imaginar, por exemplo, sei lá, vamos imaginar que o departamento pessoal, ao invés de estar usando um sistema, está usando uma planilha em Excel com o salário de todo mundo e vaza a planilha da empresa. Já aconteceu isso, viu? Então, esse tipo de situação, ele não é um impacto, ele vai causar um impacto financeiro de desmotivação, de repente sentimento de injustiça e tal, mas ele tem um outro processo que ele vai causar lá vai causar uma revolução dentro da empresa, né? Se tiver muita coisa aí desequilibrada. Então, mas como que eu faço para aumentar esse compliance, mas diminuir, por outro lado, a burocracia mesmo desse negócio? Primeira coisa que eu vejo, que nem a gente falou da planilha, né? Já aconteceu casos de empresa que eu trabalhei que a pessoa às vezes está um estresse ali, ela manda o arquivo e esquece de tirar o salário. Gemi, manda o quadro funcionário X, aí você pede pro fulano de tal ele fazer, às vezes na cabeça, pensando em outra coisa, ele esquece de tirar o salário. Isso há muito tempo atrás. Cara, vazou, colegas meus falaram que aconteceu isso na empresa, ele vazou e teve um estresse interno. Por quê? Hoje você fala assim, ei Cris, quanto você ganha? Ninguém gosta de falar isso. Né? Agora você tem o salário de todo mundo ali aberto. Então esse é um risco de LGPD muito alto. E como é que você reduz isso? Trabalhando com a tecnologia a seu favor. Hoje tem empresa que usa muito e-mail. E-mail é bom para você formalizar uma questão, não para virar um chatbot, né? Um chat ali que tem gente que pede uma coisa, depois outro responde. Aí você vai ver o e-mail no histórico, né? E eu faço isso como liderança. Se tem mais de 3 e-mails rodando, eu já ligo para a pessoa e liga pro outro lá e já avisa ele, entende, depois você só formaliza. Felizmente ainda o aperto de mão não está funcionando. Mas, via de regra, você formaliza para concluir isso. Você reduz isso utilizando o quê? O próprio sistema a teu favor. Então, quando você vai pedir, por exemplo, uma promoção para alguém, você faz via plataforma do sistema de folha. Então, o gestor ele pede, vem para um fluxo de aprovação, que vai para o Cris, ele aprova, aí na hora que ele aprovar, vem para mim. Aí beleza, eu vou lá e lanço. Então o risco de ter um vazamento de dados é muito pequeno. Tem empresa que faz o quê? Movimentação interna, tem gente que faz por formulário ainda, formulário transitando por uma lotinha, né? Uma lotinha desviou ali e outro fica sabendo. E tem gente às vezes que é maldosa e acaba divulgando isso por querer mesmo. Não tô falando que tem ser humano que é ruim, mas pode acontecer. Teve uma empresa aqui de Amparo, não vou citar o nome dela por questões éticas, mas que um cara da área de TI foi demitido e aí ele tinha acesso a tudo, ele pegou a planilha e mandou por e-mail de todo mundo, causou um caos na empresa. Imagina, e às vezes a empresa não é que ela é má, não quer dar aumento para todo mundo. A empresa é resultado, então se a empresa não tiver lucro, ela quebra e tu não vai para rua. Uma questão estratégica, às vezes, né? Às vezes você precisa trazer um talento de fora, às vezes esse talento para você poder trazer ele para o time vai custar um pouco mais. Então, Sim, tem que ter uma estratégia de remuneração. E às vezes ela não tem, mas por quê? Não que ela não tem, às vezes ela não tem dinheiro mesmo para pagar um plano de cargos salários ali, mas ela tem vontade. E talvez não foi explicado para ela o objetivo, ela também nem sabe a necessidade. Mas você minimiza isso com plataformas de tecnologia. Trânsito de dados em folha. Você não transita mais por e-mail nem Excel. O segundo, eu vou fazer atendimento por chamado. Então, por exemplo, a gente falou que e-mail, você não consegue medir e-mail. Sim. Então, às vezes tem empresa que eu chegava na minha caixa de manhã, tinha 200 e-mails. Como é que eu vou mensurar? De leitura dinâmica. Eu como gestor e o time. Aí eu tenho que olhar o time. Quanto que... Tem uma empresa que eu trabalhei que a gente recebia por mês 4.000 férias. E ainda era por e-mail e Excel. O cara pedia o formulário e mandava. Tudo bem que ele mandava 100 pessoas ali, mas ele mandava. Reduziu muito isso, você tem um estresse de início, que tem às vezes para você implantar, mas depois que roda, que vai pedir umas férias, ninguém precisa ficar sabendo. Ele vem, o processo, tem o prazo, vai para o sistema e processa. E aí você reduz fraude também, até a questão do pagamento. Hoje você tem empresas que ainda pagam por lista, Cris. Isso ainda é um risco enorme. Como que é paga por lista? Ele recebe ou da área, ou de algum escritório de contabilidade, uma lista para pagar. Às vezes o escritório de contabilidade já deu o arquivo bancário para ele, mas ele ainda tem aquele receio de, será que funciona? Funciona. Aí você pega e transmite, pega aquele arquivo bancário e sobe no banco e paga. E isso é um risco de compliance na auditoria, a gente coloca, né?
Mas ele tem empresas que usam uma listinha, pega qual que é o Cris, qual que é a conta dele, vai lá no banco, tem a lista, cheque, pagar. Já perdeu tempo, aí que ele tem que fazer manual. Segundo, tem risco de fraude. Dentro do arquivo bancário, se você for fazer um pagamento de um colaborador, quem entende do arquivo, ele consegue manipular. Então, até na auditoria a gente pontua isso. O arquivo ele tem que ser criptografado e tem que ser uma plataforma que sai da folha direto para o sistema do banco. Perfeito, integrado, né? Então você reduz aí. E tem também, às vezes, Cris, tem clientes que vêm porque tem fraude na folha. Evento fake news. Nossa. Tem um colaborador que cria o evento, que está na folha, às vezes acontece. Tem pessoas maldosas que criam o evento e transita o valor direto para a conta dele. Faz, às vezes, acordo com o colaborador e também lança o evento lá, é fake. Depois que você vê na auditoria, ele pega. E às vezes nem pela folha, benefício. O cara vai lá, compra o benefício e lança para ele um valor que você só vai pegar isso aí. Tem um colega meu que falou isso para mim, que ele contatou uma pessoa e aí ele descobriu no rateio. Porque no pedido você faz uma lista padrão e você manda pagar. Você vai ficar olhando, né, o valor. E na hora que ele foi fazer o rateio de cruzamento, não batia. E foi ver que a pessoa que fazia o processamento colocava um valorzinho a mais para ele. E o dono, e aí isso é uma dica para quem aprova a folha de pagamento. Se aprova, tem um líquido médio ali de 200, 1.000, 1 milhão ou 10 mil reais, entende que está ali dentro. Tem a lista. Às vezes alguns cheques que eu coloco para alguns clientes, tem um deles que eu estou desenvolvendo isso, é um comparativo cruzamento líquido de folha versus o custo. Então a métrica ali que dá para você saber de números, por cento de custo, que você consegue saber se tem desvio ou não. Já é uma visão gerencial. Mas se reduz o risco de a pessoa fraudar um valor para ela. Tem clientes que vêm por causa disso. Que o cara tá fraudando, descobriu, lógico que você não... Você dispensa a pessoa, não... vou mandar justa causa. Cara, não faz isso. Não dispensa, deixa a pessoa refletir. Você é o culpado porque você também não criou controle, né? A culpa não é só da pessoa, você que não criou controle. Então você começa a criar mecanismos ali para evitar isso. Boa. Posso começar a sessão de consultoria? Pode, isso é boa, cara. Isso daí é de graça, né? De graça essa. Ó, você que tá vendo a gente aí, tá sentindo que você vai ganhar agora presentes aqui, porque como gestor aqui nós deixamos algumas perguntas prontas aqui para provocar e também ter aqui essa consultoria free do Jean. Jean, vamos lá. Qual o impacto dos aumentos em alto valor de provisão de férias e 13º? Tem os aumentos que seja uma dica de liderança, acontece assim, quando você vai ter um dissídio, vai ter um aumento salarial, você aumenta o salário da pessoa, mas se tiver férias em aberto, você tem que reajustar o valor dela. A gente fala de um colaborador, beleza. Mas quando você fala de 1.000, 100, você multiplica aquele mesmo valor por 1.000 vezes o período em aberto de férias. Então tem empresas que às vezes, tinha uma que eu trabalhei, foi engraçado, né? Uma liderança, uma gerente de uma que era regional, né? A gente estourou, bateu o orçamento, explodiu aqui. Tá, mas o que aconteceu? Você abriu? Foi ver que era o dissídio. Por quê? Acontece, a provisão ela vem, você aplica um aumento, ela aumenta aquele mês, só que ele aumenta por quê? Ele vai aumentando todos os valores em aberto de férias. Qual que é a dica? Não deixa período de férias em aberto por muito tempo. Tem empresas que hoje, Cris, ela faz o seguinte, ela é uma dica para quem cuida disso, que não olha a provisão. Então peça a provisão e acompanhe. A maioria dos clientes que eu faço consultoria, me dá o arquivo de provisão, nem gera. Então se você não gera, não acompanha, imagina como está no seu balanço. Então acompanhe. E aí quando você vai acompanhando a provisão, você consegue saber o tanto de dinheiro que você está guardado na poupança. Não que a provisão ali, por lei, você tem que guardar um 12avos, você vai guardar aquela grana. O ideal é você pegar e guardar aquilo como investimento, porque se a empresa em algum momento der uma crise, não tiver grana, você consegue pagar o caixa e às vezes não vem para falência e pegar seu patrimônio como dono. Então a ideia é o quê? Você acompanhar os aumentos que tem de provisão e acompanhar quantas pessoas que têm férias em aberto. 13º, todo ano ele quita. Mas tenta, nas férias, sempre a cada 12 meses quitar ela, ou a cada 13. Mas eu não vou conseguir porque o colaborador vai sair e eu vou ficar sem ele. Tá, é gestão, é liderança, é um problema seu. Se você tem 2 pessoas no time, você tem que planejar para uma vez por mês alguém sair de férias. Repete isso para eles lá. Se você é líder e você não consegue colocar a pessoa de férias, você pode me criticar, vai recomendar, mas eu como liderança, eu sempre, a cada 12 pessoas no time, uma tinha que sair de férias.
Ah, mas um mês é muito. Tá, quebra em 2. Então cada uma sai 15, outra sai 15. Mas você tem que sair, infelizmente, você tem que colocar, porque no Brasil, os outros países não entendem a folha de pagamento porque acha que ele não consegue entender, você não consegue explicar para quem tem uma empresa, eu já lidei muito com isso, eles não entendem por que você tem que ter férias. No Brasil é o que tem maior quantidade de férias. Os países da América Latina são cada um tem sua regra, mas claro, tem empresas que você não tem os 30, você vai ganhando conforme o tempo de casa, né? Então você chega aos 30, no Brasil já é 30. Já entrou ganhando 30. E aí nisso tem que gozar, né? Então já tem um time, para meia horinha, planeja o time. Às vezes tem um colaborador que vai falar assim, não consigo sair, então você me dá uma data, quando? E dá um prazo para ele. Tinha uma empresa que eu trabalhei que ele tinha um mês de férias, que era o mês de outubro. E ele colocava todo mundo de férias. Isso reflete como? Primeiro, satisfação e descanso da pessoa. E segundo, dinheiro. Imagine você ter lá 1.000 colaboradores e o dissídio o aumento salarial, né? Tem empresas que fazem movimento o mês de movimentação. Tem empresas que fazem isso. E você vai dar um aumento com passivo alto de férias. Impacto enorme. O Jamés está falando que vai tirar o valor do colaborador. E não, é melhor a empresa reduzir essa despesa do que de repente não tiver caixa e todo mundo vai para a rua. Sim, sem dúvida. Tô tentando navegar pelo lado pessoas e lado empresarial. Claro, porque senão uma coisa sem a outra não vai funcionar, né? Porque eu entendo que, como colaborador, todo mundo quer ganhar mais. Sim. Né? Como empresário, a gente também quer ganhar mais. Sim. Só que assim, se não tiver dinheiro, nenhum dos dois ganha. Exatamente. Não é isso? Não ganha. Então, a empresa só existe se ela tiver receita, tiver lucro. E uma das coisas que eu tenho visto muito é esses programas que o pessoal tem feito mais frequente nos canais de notícia e tal, é que assim, a visão de que o país nosso parece que não educa muitas pessoas para entender o papel que o empresário tem e o quanto é difícil ser empresário. Eu não lembro quem falou, mas você tem que ser o seu super-herói, né, para ser um empresário no Brasil. É difícil demais. E as pessoas falam assim, bom, tá bom, mas a geração mais nova quer ter um salário milionário e não entende que, de repente, o trabalho que ela entrega não é uma questão de não ter valor, que ele tem competência, ele sabe fazer, mas é o valor reconhecido, o quanto ele gera de valor no negócio com aquela atividade que ele faz. Uhum. Que acredito eu que a base, a origem da criação dos salários é com base nisso, né? Uhum. Então, tem trabalhos que são mais nobres, outros menos nobres, e tem um valor, um preço associado àquilo. Exatamente. Não é? Eu vou, sem desmerecer ninguém, né? Vamos imaginar que você tenha, de repente, alguém dentro da empresa que o papel, vou usar um exemplo qualquer, que o papel seja ele pegar um envelope de uma sala e levar para outra. Imaginar que existisse essa função. Sim. Quanto que vale fazer isso? Se você falar, quanto que vai valer mais do que um salário mínimo, o cara pegar um envelope e levar para o outro lado? E pode valer até mais, às vezes é informação sigilosa. Exato. Então você tem que ver o sigilo, o risco daquela função. Perfeito. Eu me lembro, por exemplo, teve um cliente nosso que chama Imbel, que é fabricante de produtos bélicos. Lá na região de Piquete, né? Eu ficava dentro da montanha mesmo, assim, da pedra da montanha, porque se explodisse alguma coisa tinha que ter. O cara, para atravessar a rua com uma gota de, acho que era nitroglicerina, que ia dentro de uma garrafa com água, tinha uma gota dentro de uma garrafa com água, né? Que ela não pode ter contato com nenhuma das partes da garrafa. Estou chamando de garrafa aqui, e se alguém estiver vendo, aquilo não é uma garrafa, só para você entender, é um recipiente. Bom, o cara tava tudo trajado de homem, né, proteção daqueles que vão desarmar a bomba, e tinha gente protegendo as laterais, fechava-se a rua dentro da fábrica para o cara atravessar de um lado da rua para o outro lado da rua. É diferente do cara que está pegando um envelope que, de repente, com uma informação simples de um lado para o outro. Isso faz dar valor para aquilo. E com isso se constrói o valor de um salário. Exatamente. E às vezes a pessoa não precisa esperar. Eu só fiz uma vez um pedido de aumento para uma vez. Hoje ele é um diretor de RH, ele é um amigo meu pessoal, já trabalhei com várias empresas. Eu só pedi uma vez um aumento. Nunca mais pedi aumento. Eu falei, cara, não preciso pedir aumento, tem que me valorizar. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que agregar valor para a empresa. Claro. Então, como é que eu faço para ser melhor entre as pessoas, mas de uma boa maneira, mas entre as empresas do segmento que eu estou atuando e do país?
Por isso você vai assim, avançando, né? Tem conceitos que eu hoje aplico em grandes empresas que muitos colegas me consultam da área, mas é porque eu fui buscando ser melhor, sempre melhor. Então, às vezes, vinha um reconhecimento por vir, porque a empresa sabia, pô, esse cara tem valor, ele é um risco eu perder ele. O que acontece? Ela me bancava. E eu nunca cheguei na contraprova, o cara me dá uma proposta, eu saí. Se me dá uma proposta, eu saio. Eu fazia isso como empresa, né? Eu não chegava jogando maior valor, né? Recebi uma proposta do cara lá de R$1.000 a mais. Não, se ele me deu R$1.000 a mais, eu gostei, eu saio. Porque aquele cara que ele já tá pensando, ele sai. Sim. Então, você tem que... Hoje, o mercado é de valor. E não tem como você sair ganhando muito, porque você tem que entender do seu negócio. Não dá para você pegar uma empresa de serviço, por exemplo, limpeza, conservação, ou de uma empresa, às vezes, de bebidas, investimento. O ramo é diferente. O core é diferente. Então, você tem que ser bom e dar retorno para a empresa. O retorno vai vir para você. Então, primeiro você dá para depois receber. Perfeito. E hoje acontece muito o quê? O cara exigir. Não existe nada fácil. Não existe o ROI que vem rápido, que se ele vem rápido, ele vai também rápido. Então, qualquer atividade para fazer dentro do DP ou qualquer área que seja, você tem que um esforço, uma energia, mas cuidado para também não ser sobrenatural, né? Porque, nossa, estou fazendo demais aqui. Acontece, às vezes, a empresa não tem a cultura de reconhecimento e valorização. Às vezes também você não chegou para o Cris e falou para ele que você tem um bom trabalho, que tem colaborador que faz isso, né? Sim. Faz um bom trabalho ali, acho que vai ser reconhecido. Não. Marca que não é vista, não é lembrada. Se você não tomar café com a sua liderança, você vai ser esquecido. Às vezes o líder também não é um bom relacionamento, mas, cara, vai e conversa com ele. Isso que você falou até emenda com a próxima pergunta que eu tenho aqui, que é como gerir e motivar equipes remotas no departamento pessoal. Mas antes de você responder ela, eu queria deixar um recadinho aqui. Isso que o Jean está dizendo é o seguinte, tem duas variáveis para você ganhar dinheiro. Uma das variáveis é a quantidade de horas do dia e a outra variável é o quanto vale a sua hora. Então vamos imaginar o seguinte, se você ganha R$10 por hora e você, obviamente que é impossível isso, mas é só para você entender a conta, e trabalhasse 24 horas por dia, você teria R$240 num dia de trabalho. Vezes 30 dias, esse seria a capacidade máxima sua de geração de receita. É óbvio, eu entendo que é impossível você trabalhar 24 horas por dia. O que eu estou dizendo seria a capacidade máxima, ok? Como é que você faz então para ganhar mais se você não pode aumentar a quantidade de horas que existe num dia? A tua hora precisa valer mais de R$10. Simples assim. Se a sua hora passar a valer, por exemplo, R$50, você pode, de repente, até trabalhar 6 horas por dia, obviamente se você tem um negócio próprio. Mas como que você faz isso? Estudando, buscando conhecimento. O teu valor muda de acordo com o conhecimento que você tem, porque o teu trabalho passa a ser reconhecido de forma diferente. É isso, né, Jean? Exatamente. Então, hoje a gente se fala de o reconhecimento por hora, né? Tem um colega meu que fala assim, Jean, como consultor, quando eu estava com consultoria, né? Agora tem o IPO. Você tem hora limite. Então, independente do valor que você cobra, você só vai ter 220 horas, que é das 8 às 18. É isso aí. Você quer fazer mais? Vai ter que trabalhar no final de semana. Como é que você melhora isso? Entregando valor. Uhum. E além disso, né? Até aproveitando aqui, o pessoal falar, pô, você é empreendedor, você tem o tempo livre. Você vai trabalhar o dobro. O dobro? Porque o seu negócio, sua vida está em jogo. Uhum. Você está postando tudo que você tem, uma ideia, o mercado vai comprar, e as pessoas vão trabalhar pelaquela ideia, mas o maior risco é o do dono. E do colaborador, você tem que ter o maior risco, o quê? É a sua carreira. Então, seja o melhor. A gente está falando assim de DP, então eu sempre busquei ser o melhor, mas não melhor para mim. Faz uma competição com você mesmo, não se compara com os outros. Não é porque de repente você está com um computador legal da Dell aqui, tem um computador legal da Dell também. Vai fazer sentido para você ter um computador legal? E a gente emenda naquela questão do home office. Às vezes o empresário ele vai trabalhar home office, mas dá uma máquina velha, ruim, lenta, né? Não vai ter performance. Eu sou um cara que sou super exigente. Tem uma empresa que eu trabalhei como líder, eu troquei de máquina, um notebook 3 vezes durante o ano, cara. Porque eu tinha uma liderança que me apoiava, eu ia pra reunião e falei, essa carroça aí, troca isso aí, cara. Então eu tinha o apoio da liderança. E eu peguei um computador, porque pra mim a performance é muito boa. Sim. E no home office faz sentido. E emendando esse tema, tem um gestor que falou assim, Jean, eu não sei o que o cara faz em casa. Se ele tá enrolando. Eu falei, amigo, se ele enrola em casa, ele vai rolar debaixo do nariz, que é pior. E se ele tá na empresa, tá enrolando. Então, contrata a pessoa pelo caráter, pela vontade, o desempenho, a técnica que a gente ensina.
Então, a pessoa às vezes, poxa, mas eu não sei fazer cálculo de provisão. Mas eu também nem sei, ué. Então a gente pergunta algum tema, a gente vai perguntar para alguma pessoa. Então eu não sei de tudo. E aí precisa se cercar de pessoas boas, mas não com pessoas com... Tem gente que, faça o curso que voltado para o que você precisa. Pensando no ROI, né? Pensando no ROI. A gente usa uma frase aqui de mantra, que é assim, se não tem ROI, nem constrói. Essa é boa, eu vou guardar para mim. Se não tem ROI, nem constrói. Mas é isso. Então não adianta, por exemplo... E às vezes tem que despertar no mercado o interesse. Então, quando você está na sua área atuando com a liderança, busca conhecimento que vai agregar no seu dia a dia ali. Não é porque, exemplo, eu vou olhar um curso eu sou DP, eu vou olhar um curso de finanças. Não que é isso. Mas como é que eu posso melhorar meu dia a dia na empresa? Faz um bom trabalho para você. Sempre vai ter alguém olhando. E até te falar uma coisa. Falando com a menina hoje, né? Antes de vir para cá, eu não sou muito bom de manter o network. Eu guardo no Excel, né, cara? Porque senão a gente não lembra, né? E ela falou, nossa, gente, obrigado por ter ligado, faz 2 anos. Mas é porque ela gravou na memória que ela era boa. E é uma pessoa que, com certeza, quer ter no time. Uhum. Porque vai gerar valor. Talvez não conheça do que é alguma coisa que eu preciso. Mas ela tem vontade, tem interesse. Eu tenho, para quem trabalhou comigo, está a lidar comigo, eu sou um cara que não retém conhecimento. Então, no home office, se o cara está performando ou não, depende de quem você contratou. Eu concordo com você, Jean. Aí eu fico com uma questão. Eu não sei trabalhar em home office. O Cristiano, não sabe trabalhar em home office. Eu sou mais antigo. Então, mesmo durante a pandemia, a gente tinha aquele jeito de dar aquelas escapadinhas eu vinha para o escritório. Às vezes ficava sozinho aqui no escritório. O time de eventos, né, o Ju que está com a gente gravando aqui, o time do pessoal da produção, eles já vinham porque o produto, ele acontecia, tinha que estar aqui para poder fazer monitoramento de equipamento, essas coisas. Mas às vezes eu vinha sozinho para cá. Então, estabeleci uma crença de que trabalhar em home office não funciona ou de que não é possível. Depende do negócio, né? Depende do negócio. Mas aí, o que eu sinto, tá? E talvez por eu ser uma pessoa mais de relacionamento, no perfil do disco, que o meu I é mais alto, sabe? Aquelas coisas. Que o desenvolvimento das pessoas, ele é melhor quando está no presencial. Quando você está no home office, você não tem interação. Então, você pode executar mais, talvez você consiga realmente entregar mais, porque você está 100% focado ali, você não tem dispersão, né? Sim. Salvo algumas exceções, porque às vezes você tem criança em casa e tal, você tem alguma dispersão, televisão, dependendo de cada um. Mas dentro do escritório, essa parte de troca, eu acho que ela desenvolve mais e ela estabelece, por exemplo, uma relação melhor com a liderança. A gente até viu isso com alguns clientes, onde as equipes que tinham sido mais promovidas, vamos chamar assim, eram aquelas que estavam no presencial, porque o líder tinha uma relação melhor com as pessoas, entendeu? Sim. Se você não cria roteiros, né, modelo de gestão, por exemplo, daily, né? Tem empresa que fazem daily, 15 minutinhos, tem empresa que faz reunião mensal. Você tem que ter ali o tato no mínimo uma vez por semana. Realmente você ter todo dia home é ruim para a pessoa. Ela se acostuma, depois ela cansa. Preciso ver gente. Então, faça um híbrido, né? Mas para o seu negócio. E o outro fator é o quê? Tem uma empresa que eu trabalhei, que era liderança, e a pessoa reclamava, pô, gente, você tá sempre em reunião. Eu falava mais com eles quando tava de home do que na empresa. Porque você estava sempre ali em reunião, e fazendo algum projeto, e quando chegava no home office, você tinha reunião, eu conseguia falar bem com a pessoa. E eu falei, nossa, gente, que interessante, né? Então você tem que saber equalizar para cada negócio, se faz sentido. Por exemplo, na Fopag, eu coloquei como regra 2 vezes por semana só no escritório. Aí eu abro um leque para contratação. Então eu não vou ficar só preso em Campinas, né? Um exemplo que o escritório é aqui. Posso contratar no Nordeste, Amazonas, às vezes no Sul. Tem um colega meu ontem falando com ele que ele vai trabalhar em Campinas e a empresa cede no Sul para fazer a folha de pagamento. Mas aí eu acho que tem até um ponto legal que você me trouxe de pensamento aqui, que é assim. Uma vez que eu estabeleço um pacote de benefícios, por exemplo, para a pessoa que está em home office, e aí eu digo para ela que eu quero que ela venha 1, 2 ou 3 dias para a empresa, como que eu gerencio essa despesa? Porque assim, eu parei de pagar o vale transporte, um exemplo, né? Porque a pessoa está em casa. Aí agora eu quero que ela venha 2 dias para a empresa.
como que eu escolho qual que é o modelo? Como é que eu resolvo isso? Por exemplo, o VT já é por lei, né? Você precisa usar, você tem que pagar. Mas assim, de certa forma, quando você paga o VT, e a pessoa que vende carro? Você meio desfavorece ela. E os benefícios, eu falo assim, benefício é uma vantagem que ele não tem o tributo, né? E de certa forma, mentalmente, quando você vai pensar, Sim. você vai ler, aquela empresa tem um bom benefício. Até porque o salário, quanto mais você dá para a pessoa, mais ela se adapta ao gasto. Então, se ela ganha 10 mil, vai gastar os 10. Se ela ganhar 15, gasta 15. E o benefício... Posso servir um pouquinho de água mais aí? Claro. E quando você vai equalizar isso, o ideal é você ter um equilíbrio e ter uma participação do time, da construção. Lógico que você também não pode deixar, tem que ter uma definição do dono ali. Mas você tem que ter um pensamento, o que seria bom para mim e bom para os colaboradores. Às vezes tem empresa que eu vejo assim, o dono ganha no VR de R$50 e o colaborador de 15. Você quer exigir o quê? Qual a comparação que você tem? Então, você primeiro dar como exemplo, ou seja, se todo mundo é R$50 ou é 15, então é 15 para todo mundo. Uhum. Então, tem empresa que eu vejo que é bom que equaliza aí. Quando você vai para o home office, você perde, por exemplo, você vai trazer o colaborador, o ideal é você criar benefícios que não tenha muita separação. Tem essa questão, por exemplo, de você pagar uma ajuda de custo de home, lógico que se o cara ele vier, você tem que reduzir, né? Sim. Isso é um fato que não vai estar na empresa. Mas você poderia ir para uma ajuda de custo de combustível. Então, às vezes o cara ele vai usar VT pode ser mais caro. Então, mas pensando, por exemplo, que ele venha de ônibus, tá? Uhum. Só que sim, então, a partir de agora, mudou a composição do benefício porque ele foi para home office na época da pandemia e era 100% home office. Aí agora eu quero trazer ele 1 ou 2 dias para cá. Eu preciso fazer um jeito de remunerar ele por esses 2 dias? Sim. Aí você pode colocar a opção para ele no termo de pedido de VT. Você quer VT ou você quer vale combustível? Porque Mas se ele não tiver carro? Se não tiver carro, ele vai ter que vir de ônibus. Tem que vir de ônibus. E aí eu preciso pagar esses 2 dias para ele, mais o benefício do home office. Só que do home office reduz, né? Porque você vai trabalhar menos porque ele vai receber o integral. Então a faca é de 2 gumes, né? Cada um tem sua moeda. Então se ele trabalhava 5, você vai reduzir do custo ali 2. Ah, mas você vai tirar, então eu não vou ter que te dar o VT também? É acordo de cavalheiro. Então Mas o sindicato aceita isso de boa? O VT em si, o sindicato a gente falou disso, né? Você tem que ter um bom relacionamento com o sindicato, né? Eu até guardei essa pergunta pro final aqui, porque eu acho ela polêmica. Mas, por lei, a CLT, você tem que dar o VT. Lógico que você tem você pode navegar entre os dois, né? Porque se o colaborador quiser o VT, ele pode usar. Ele vai usar com base no quê? No dia que ele vier. Uhum. Ele não vai usar o ônibus na casa dele. Mas se ele precisar vir para a empresa, tem que pagar. E vai ser meio que um balanço proporcional. Se ele vai usar 3 dias para vir, você vai ter 3 dias de VT, vai descontar os 6% e vai ficar um valor bom para ambas as partes. Da mesma forma, se não for usar o VT, ele vai usar o vale combustível. Entendi. Então, você pode equilibrar nos dois e tem clientes que ele coloca a opção VT ou vale combustível. O público dele é de carro. Sim. Então, ele usa muito o vale combustível. Mas ele fez um trabalho do que o que ele gasta de VT é o que ele paga de vale combustível. Então, entre elas ali ficou a mesma coisa como despesa. Só que isso, quando você vai reter uma pessoa, ele guarda isso na cabeça dele. Nossa, aquela empresa paga vale combustível, né? Empresa boa. Ambiente bom, empresa boa. Porque o VT é commodity, né? Sim, sim. Mas você paga um vale combustível para uma empresa boa e não tem o tributo. Já, a gente tem algumas categorias aqui, eu tô querendo aproveitar o máximo do tempo nosso aqui, porque eu tenho um monte de coisa para você ainda. Achando que você vai embora cedo? Se você quiser fazer um bate-bola, você pergunta, eu já respondo, porque... Eu tinha separado aqui, por exemplo, blocos para a gente falar sobre pessoas, sobre gestão. Da linha de pessoas, você acha que tem alguma coisa que a gente precisa... Tem alguma coisa que você fala assim, isso aqui acho que é importante a gente deixar? Ou vamos para a linha de gestão? As pessoas, a dica que eu dou, tudo é com pessoas. Você não, independente ou não, se lidar com pessoas, você tem que ter uma visão sobre onde você quer ir, porque as pessoas seguem você sobre aquilo. Então, sempre é pessoas. Não tem como você... E gestão é com base nisso, né? Sim, sim. Tem um item de pessoas aqui que eu achei interessante, que é assim, o benchmark entre os DPs e outras empresas, né? De repente até uma BRH, que a gente é associado com eles, inclusive. É importante existir existe algum tipo de grupo, por exemplo, que eles fazem isso já hoje? Tem grupo de RH, grupo de DP mais moderado, né? Porque geralmente o RH, o gestor, ele participa desses grupos, né? Sim. Que seja uma BRH, de repente uma PDP, ou grupos que estão no WhatsApp, depois vão para o presencial. Mas é bom porque é benchmark.
Então você vai trocar uma figurinha, eu já passei por um problema aqui, você está passando o mesmo problema. Então você vai dividir uma dor. A gente faz muito como empresário. Acho que o empresário hoje, ele é muito parceiro, né? Então você pede uma dica, eu te dou, você pede uma dica, eu recebo também. Mas é melhor provocar mais. Então, por que não, de repente, você pega uma empresa da região, vou chutar aqui, sei lá, uma Bosch. Por que de repente ela não pode visitar uma Ambev? Cada um tem seu ponto forte. Sim, sem dúvida. Então eu provocava isso no time. E eu geralmente fazia isso. Eu pegava minha liderança como diretor. Cara, eu fiz isso uma vez, né? Você conhece alguém lá do Pão de Açúcar? Por quê? Porque, eu já processo 70 mil, né? Eles processam 150. Eu tenho dos 300 convenções coletivas. E os caras têm 1.000? Como é que o cara consegue administrar 1.000? Eu falei, eu vou te conectar lá. Ele colocou e a gente entendia. Então você começa o quê? Ver a sua dor, alguém já resolveu. Então tem que ter isso, você cria network, que é o exemplo que nem da Tati, né? Mesmo faculdade, não tá nada de DP. Mas gera conexões que gera valor, gera oportunidade de negócio, gera emprego. Nossa, se você não tem, eu acho que vale a pena você montar um grupo desse aí, viu? É verdade, não pensei nisso. Mesmo que fosse só na região aqui, cara, que já tem muitas empresas, né? Campinas tem empresa pra caramba. Você montar um grupo que poderia ser de WhatsApp, poderia ser uma rede qualquer dessa daqui, para propiciar esse encontro desse benchmark, porque as pessoas às vezes não se conhecem, ela não sabe como é que eu passo, por exemplo, alguém da Bosch para chegar até a Ambev. Sim. Como eu faço alguém da Hunter Douglas, de repente, entender como é que é, de repente, do shopping Dom Pedro, porque, tem varejo ali e tal. Como é que... E acho que, com essa bagagem que você tem, cara... Conecta, eles dividem conhecimento e você sempre tem que ir somando ou multiplicando. Sim. E de repente ter um encontro mensal com os departamentos para fazer uma troca ali, eu acho que é um negócio legal, pesquisa salarial, essas coisas tudo, né, que faz... Sim, boa. Dá para trocar boas figurinhas, hein? Dá para trocar boas figurinhas. Verdade, boa dica, já tomei nota mental aqui, eu vou praticar depois. Show de bola. Na área de gestão, a gente falou também de bastante coisa aqui. Teve uma pergunta, por exemplo, aqui, como mitigar e evitar erros na folha de pagamento. Primeira coisa para mitigar, lógico que tem que pegar e resolver, mas tem que medir. Então, a curacidade, quantos erros eu faço e que tipo de erros são esses? Você mitiga isso, a gente falou um pouquinho antes, que foi eu utilizar o sistema a meu favor. Uhum. Tem que ter política, mas também não seja tão rígido, porque senão a empresa não anda, né? Mas você conseguir colocar esse tipo de erro, um checklist, no quem e o como, né? O que eu faço, como eu faço, então você mitiga ali de fazer alguma bobagem, mas principalmente utilizando alguns critérios que são, às vezes, o próprio sistema, que eu gosto de usar muito, mas eu nunca confiei também na minha memória, então eu sempre colocava isso no checklist. O que e como? O que eu tenho que fazer, por exemplo, dentro da área de folha, UDP, benefícios, tem 120 atividades. Eu mapeei isso porque tem um cliente que eu vou ter que fazer um trabalho para ele de consultoria, e a gente eu vou fazer um trabalho de validação mensal para ele, não que ele desconfie do time, mas é porque ele quer ter mais segurança. E ele também quer melhorar a rapidez dos processos internos. Quer contratar alguém? O RH contrata, mas que tem que colocar no sistema, o DP. Então, às vezes, está fechando folha ali, o RH, tem mais 10 funcionários aqui. Não, dá para fazer, passou o prazo. Mas não é porque o DP é ruim que não quer deixar. É porque você tem um prazo de fechar a folha, liberar o pagamento, liberar o contábil, liberar o balanço. Então, você tem alguns prazos. E você tem esse tipo de discussão e você melhora mitigando o quê? Controle de checklist, POP. E aí nesse caso aí, tem N fatores, mas é um café que o cara tem que me chamar pra gente dar as dicas pra ele. Perfeito, que depois eu vou deixar para você aqui o contato depois do Jean, porque eu tenho certeza que você vai precisar do apoio dele aí. Jean, pensando em tecnologia, hoje o Power BI é uma grande ferramenta, né, para a gente extrair dados, gerar relatórios e gerar dashboards e tal. Como é que a gente pode fazer, de repente, esse uso do Power BI dentro do DP? Dá muito, cara. Eu lembro da pandemia. A pandemia estava nessa empresa que tinha 70 mil colaboradores. Aquele serviço. Vou chutar aqui um líquido aqui, mas você tem 80 milhões de reais para pagar de salário. Mas vai fazer isso. A gente partiu para um lado do BI. Mas o BI, não aquele BI padrão que eu pego o Excel. Porque dá pra você fazer isso, né? Você pega o Excel, define umas métricas ali, você pede para ele chupar os dados de lá e ele cria os indicadores bonitão, né? Em vez de ser para um PowerPoint. Você consegue fazer o BI, aí já é um nível, esse colega meu, ele ganhou um certificado até da Microsoft,
como case no Brasil, e a gente pegou o BI direto do sistema de folha. Então, falando no banco de dados, definiu métricas, a gente cruzava, por exemplo, essa métrica até com faturamento, que não estava batendo meta. Então, a gente usou muito, eu lembro um gráfico interessante na pandemia, era o oceano que a gente falava, né? Era uma linha e você tinha os níveis ali. Então, você tinha o nível quem que estava ativo, quem que estava de férias e quem estava usando o bem. A gente esqueceu do bem porque passou rápido a pandemia mentalmente, né? Para algumas pessoas. Mas ela continua com a gente. E você usava o quê? Quem está usando bem em suspensão e quem está usando bem a parte de redução salarial. E quem está de férias. E quem está ativo. Então a gente conseguia ver o quê? Naquele oceano, qualquer um nível de cruzamento de dados ali. Então a gente vê que quando estava acabando a pandemia e o bem, cara, tem que ter caixa. Como é que eu vou pagar um líquido desse ou férias se a empresa às vezes chegava e não quer pagar a nota fiscal? Eu participei de uma reunião uma vez da diretoria executiva nessa empresa, eu acho que tinha uns 40 diretores. E os clientes chegavam para ele e falavam assim, o shopping, não sei se foi shopping, não sei que segmento que foi. Não vou pagar, não tem que pagar o salário para você. Eu falei, tem, porque... Aí eu falei para eles, tem, montei uma planilhinha, bem simples, sabe? O que tinha de evento para 10% de férias. Tem, porque a provisão é lei. Como é que eu vou provisionar minhas férias? Tudo bem que eu não posso usar o líquido para pagar, eu uso bem. Mas as férias tem que pagar sim. Então eu dei atividade de armamento, né? De certa forma, para não ficar muito agressivo, mas eu dei informação para que os diretores sentassem com cada cliente do seu negócio regional, para que ele convencesse e também, lógico, o cliente usar aquilo para até o fornecedor dele. Sim. Então é obrigatório. Então, assim, se começar a usar o BI, mas utiliza. Como é que eu vou começar utilizando? Cria um indicador. Primeiro, quantas admissões tem no mês? Mas eu tenho 10. 10 vezes 2 dá 140, pô, quase. Então você tem 140 admissões. Mas eu vou usar mais o quê? Coloca para as férias. Quem está saindo de férias no mês? Quanto você paga de férias? Quanto você paga de tributo? Imagina não sei tirar da folha direto. Não tem essa expertise. Monta um Excel, pede pro BI pegar lá. Já como é que eu aprendo? Tem cursos básicos, não sei se você expande, já tem. Faz um cursinho, aprende. Faz um teste. Depois você vai pro nível hard, que é o quê? Você definir a métrica e pede para ele buscar do sistema. E até aproveitando, essa semana tinha uma colega minha, né? Trabalhei com ela, coordenadora da minha empresa. Falei, a diretora tá pedindo os dados lá que eu tenho que apresentar com relação ao custo de mão de obra. E ela é diretora, né? E vai ver quem tá pedindo. Eu falei, quem que é o cliente final? Você tem que entender a mensagem. O que o Cris está precisando? Você tem que entender e reforçar a ideia. Ele precisa saber do custo e quanto que eu pago de férias. Quer cortar benefício? Eu falei, não faz sentido. Mas ele não entende. Sabe por que tá falando isso? Porque ele não entende. Então vamos mostrar para ele. Aí que eu falei para ela assim, vamos pegar os dados de folha. O que você tem aí? Já não tem nada de folha. Então ela pegou, montou, cara, totalmente manual. Saiu os dados do PDF, porque ela acabou de entrar na empresa, mas montou de forma simples pro dono. É um seletor de campos. Cara, você pega uma tabela, um Excel, faz uma tabela dinâmica e coloca seletor de campos. A diretoria adora apertar botão. Uhum. Então você vai comparando, por exemplo, quanto que eu pago de líquido mês passado para esse mês. Aí você compara quanto que eu paguei de imposto. Pega a base de INSS, porque a base de INSS é a base matriz de salário. Sobre ela se aplica o encargos, né? Que é os percentuais do governo. Então, tá variando, sei lá, variou 10% de tributo de folha de INSS, mas o líquido tá padrão. Tá estranho. É alguma coisa... Tem coisa aí, dá pra você pegar numa gestão, né? Sim. E aí a mesma coisa inverso. Cara, não aumentei a minha base de INSS, mas por que aumentou o líquido? Tem alguma coisa errada, tô pagando alguma coisa na folha que não tem encargos. Você tem os dois lados. E também você pode comparar. Às vezes o cara ele acha que tá pagando muito benefício. Quando ele coloca um indicador para comparar o líquido de salário versus benefício, cara, é 1/3. É muito baixo o impacto. E mais baixo ainda porque você não tem o tributo. Então você começa a ter esses dados, mas a dica de quem que é para você fazer indicador? Monte primeiro mentalmente a ideia de indicador que você quer. Eu sempre fazia isso, porque você quer sair fazendo as coisas, e aí se aquele tempo que você pensou em fazer, se você tivesse parado, pegou uma folha A4 e desenhado, e validado com quem está pedindo, você gasta menos tempo. Você quer sair fazendo, você não sabe como é que é, né? Então para um tempinho, que eu falei para ela, o que você quer entregar? Eu quero isso, tá, onde você vai pegar? Isso, como é que ele quer ver? Dessa forma, tá, agora já tem uma ideia que você vai fazer. Então faz dessa forma. Mas sempre deixa um botãozinho de comparativo. Uhum. Porque a editoria, quanto maior o nível e maior o risco, menor o tempo.
Então, o seu tempo, com certeza, é muito mais valioso, não desmerecendo quem ganha menos, mas por quê? Sua decisão, você pode quebrar um negócio. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, se você tem uma decisão, o DP dando dados para você tomar uma decisão estratégica, você sai na frente do concorrente. E outra, né? O fato de você ter um BI ou uma informação muito bem construída me ajuda a tomar uma decisão acertada, porque a minha decisão pode ser errada se a origem dos dados, né? Se os dados que vieram estão dados errados. Com certeza. E você começa a fazer gestão da área, viu, Cris? Sim. Dentro da área de DP, por exemplo, eu tenho 4 indicadores que eu gosto de apresentar. Volume, custo, performance e ganho. Volume, o tanto que eu faço. Ou seja, eu sou tão bom fazendo... Eu faço esse comparativo com o time, tá? Gente, a gente tá numa folha aqui, a gente tá 30 pessoas. Se a empresa quer terceirizar, eu terceirizo folha. Se a empresa quiser terceirizar, que é um meio de todo mundo, né? Nossa, eu vou ser mandado embora, vou ganhar menos, nada a ver. Você vai ser... Depende também da empresa que você vai. Então, você tem volumetria. Você se compara você com o mercado. Então, empresa de serviço X com Y, eu sou tão eficiente? Média de mercado, grandes empresas, a cada 2.500 colaboradores você tem um analista, uma pessoa na área. Empresa menor, a cada 500, contabilidade é menor ainda. Então, a cada 150 você tem que ter uma pessoa no DP. Uma métrica que eu pensei. Isso é de volumetria. Tudo que eu faço. Performance é você comparar o tanto que você faz pelo time que você tem. Por exemplo, tinha uma menina que fazia férias, 4.500 férias por mês. Tem empresa que faz as férias na mão. Pega lá, calcula na mão e lança. Aí não dá pra você fazer isso com 4.500. Você vai faltar tempo no mês, né? Então você começa a comparar a atividade sua com, às vezes, a equipe de outras empresas, se você está sendo tão rápido. O outro é o ganho. Né? Então o que é o ganho? O que é o ganho? Às vezes eu mudei, dei um computador melhor pro Cris e ele está fazendo mais rápido. Qual que é o custo hora homem, né? Salário de 220. Não é só isso não, amigo. Tem imposto. Então no mínimo ali você tem 70% de encargos. Então você tem R$1.000 de salário, R$700 vai para pagar imposto. Nossa, mas é imposto? Não, mas tem o quê? Né? Essa empresa, fundo de garantia, provisão, então... Que é uma informação que eu acho que todos os colaboradores deviam saber, né? Porque às vezes fica naquela, mas eu ganho X e não entende que, na verdade, por trás disso, a empresa não está pagando esse X, está pagando, às vezes, 2X, né? Na soma total dá quase 2X, né? Cara, isso eu vou até olhar para a câmera ali, quem é dica? Você que é empresário, isso eu vejo até minhas pessoas que trabalham no DP, que muitos não conhecem, não porque elas não querem, é porque elas não sabem. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem lucro real presumido, tá? Lucro real presumido acima de 4 milhões, se eu não me engano, que a pessoa fatura por ano. Se você tem um salário de R$1.000, você tem que pagar na média ali em torno de 65% de tributo. Vou quebrar um pouco isso. E varia de cada segmento que é definido no KNAI. Toma cuidado, o KNAI que você coloca no início que vai abrir sua empresa. Você tem um bom contador estratégico para você, que é aquele que vai definir a estratégia do negócio, vai alinhar. 20% você paga de INSS patronal. Beleza, tem 20%. RAT, FAP. RAT é o risco, né? Então, não vou falar muito deles, senão alguns vão corrigir aí, mas na média é 3%. Vale entre 1 a 3. Você tem o FAP também, que é o fator acidentário, que define se é a previdência. Você tem a oportunidade de contestação dele também, pode fazer. Então você pega o RAT versus o FAP. Tem empresa que quando ela começa, fica o RAT de 3, 1,5, então fica bem baixo o tributo sobre folha. Mas entre 3 vezes 2, cara, vai dar 5. Então você tem empresa que tem 5% de RAT e FAP. Você tem os terceiros, SESI, SENAI, SENAT, blá blá blá, que chega a 5,8. Só aí estamos somando aí e vamos colocar o fundo de garantia também para incrementar um pouquinho mais. Você pode chegar a uma média de 36% a 38% desses encargos puros. Então a empresa que vai contratar alguém no lucro real presumido, paga-se de tributo 38%. Então, R$1.000... Só presumido ou no real também? No real também. Tá. Você paga o governo. Não tem só isso. Você tem também a provisão, né? É obrigatório. Você tem que fazer ele. E sobre a provisão, você tem um tributo dela. Então, na média, a provisão 13º e férias dá em torno de 26%. Se somar os dois, chega a 65%. Sobre qualquer valor remunerável, tem esse tributo. Então, se é recorrente, então tem várias discussões aqui. Então, 68%. E aí você tem os benefícios. Então, o que é a ideia do empresário? Vou cortar benefício, tá caro. Não. Dá mais benefício. Dá um bom salário, porque pessoa boa custa caro. Sim.
E por outro lado, os benefícios, a pessoa lembra mais do benefício que salário. Nossa, aquela empresa lá, né? Porra, paga um bom VR, cara. Um bom benefício. Um bom VR, vou no mercado, faço minha compra do mês. Não é a mesma coisa você ter o salário? Não. Porque salário tem um tributo. Só que tem regras, tá? Legais, do PAS e tudo mais, que você tem que observar isso com o seu contador, a sua empresa de BPO ou com o usuário do DP, né? Pra lá entender melhor. Mas na mente a gente fala o quê? Um funcionário sempre custa o dobro, né? Você somando o mesmo dá quase 100%. Porque é o quê? O salário do cara mais 100%. Então, 100 mil custa 2. Eu falo na minha regra que é 3. Por quê? Você tem o salário, mais os tributos, mais a atração da pessoa. Você não conta tudo que isso, mas chegar jogando. Tem que entender o negócio. Porque se ele chegar jogando, vai dar um problema para a empresa e para ele. Até ele tracionar é de 3 meses a 1 ano. É verdade. Verdade. Então, A área comercial a gente percebe, então, aqui mais ainda. Né? Não de 1 ano, mas de 3 a 6 meses, com certeza. Porque ele começa a entender. Então você tem ali na regra, mais ou menos uns 100%. Então dá uma olhada com carinho na área de benefício. Com carinho mesmo. Pega o seu fornecedor de benefício, pega a área de benefício, olha com carinho, entende os valores. O salário você não muda. E aí você pode fazer o quê? Cargos salários, uma política de remuneração. Um pacote de remuneração. Porque as empresas são melhores que a outra? É o pacote dela. Mas não dá para pegar, por exemplo, um modelo da Ambev e aplicar no meu. Meu negócio é BPO e folha, não é bebida. Mas eu posso pegar inside que é legal lá, que eles fazem, por que eu não posso aplicar no meu? Por isso que quando eu vou fazer um BPO numa empresa, eu não olho só para processar. Eu entendo que ele fica, cara, não dá para você colocar mais um benefício de home office. Mas não faz sentido, vou para home office para alguém. Cara, a pessoa está gastando energia da casa dela. Internet da casa dela. Compensa para ele. Ele vai lembrar de você porque alguém dá uma proposta para ele. Lá não tem home office, vou ficar aqui. Se você der o salário, você paga 10, o cara gasta 10. Opa, perdoe. Você paga 15 e custa 15. Então tem gente que não tem controle financeiro. Então esse é o cuidado. Acho que a dica para o empresário é o quê? Olhe os números de folha. Boa. Antes de você ter falado isso, você comentou dos 4 indicadores. Sorry. Resume ele aqui. Quais são os 4 para deixar também para a câmera aqui? Tem o volumetria, você tem a performance, você tem o ganho e custo. Então a gente falou de volumetria, quanto que você faz de processamento. Você tem o de performance, que é quanto você faz comparando com o mercado, né? O terceiro de ganho, tudo que você traz de retorno financeiro, o ROI da pessoa, às vezes alguma liminar que você entra de tributos de folha, uma revisão tributária com o contador, você pode ganhar também uma grana ali. E o terceiro que é o quê? É o gasto. Quanto que eu gasto de férias, quanto que eu gasto de 13º, quanto que eu gasto de tributo, quanto que eu gasto de folha de pagamento. Você tendo esses 3 indicadores, já como é que eu começo? Começa com um de cada um desses. Depois você vai começando a ganhar gosto, você incorpora ele no seu dia a dia. E isso eu estou falando desse indicador como gestor de DP. Você tinha comentado 4 indicadores, né? Volume, performance, ganho e custo. Show. E aí tem a cerejinha do bolo, que é a volumetria. Então, às vezes, chega sempre uma demanda, Cris, você tem que aprovar isso. Não está na rotina, é uma demanda nova. Aquela demanda leva tempo. Tempo leva custo de salário. Custo de salário leva encargos. Então, tudo que você chega em cima da hora é fora da agenda. Você tem aquela sensação, Cris, de você chegar de manhã, se planeja e o dia foi diferente? É perda de dinheiro. Sim. Não que seja ruim, mas se você planeja tem coisa errada aí. A gente que está no dia a dia comercial, vendendo, é normal você ter uma agenda diferente. Mas quem está fazendo uma folha, quando chega uma demanda nova, ele está focado ali fazendo um evento. Eu já tive problema sério com isso, tá? Uma menina uma vez se flegou um evento de desoneração da folha. No sistema você vai lá e flag e manda pro governo. Ela esqueceu, cara. Gente, esqueci de flegar o evento, tá? Precisa, quanto que custou isso? 4 milhões. Eu falei, pô, precisa. Falei, não, perdoa, a menina perdoa, mas também ninguém vai saber qual a empresa. Ela flegou errado. Não que você vai pegar e vai chamar a atenção dela. Tá, mas como é que você fez isso? Vamos tentar arrumar. Antes de o meu chefe brigar comigo. A gente foi atrás, pesquisou e tal. Aí eu falei, falou o nome dele, falei, e aí, como é que você tá hoje, meu chefe? Né? Tô bem, já fala o que você quer. Cara, acho que nem escorregadinha ali, um pouquinho, né? 4 milhões. Nossa. Cara, é dinheiro. Pô. E era empresa de serviço. Então, você nunca vai estar munido de não ter uma falha, porque é humano. Então, numa pressão, às vezes, que alguém fez com ela estava calculando, fazendo um trabalho, tirou o foco dela, tem essa pesquisa, né? Tirou o foco dela até ela voltar a entender, ela esqueceu de flegar.
Então, o que eu falo? Por que eu libero o home office? Porque a pessoa em folha, o especialista não gosta de ser interrompido. Você vê desenvolvedores, né? Eles eles ficam focados na sua casa e tudo mais, porque um código errado dele gera um efeito cascata enorme. E eu já tive isso em folha, tá? Uma empresa de sistema em nuvem, grande mercado, foi lá e ativou um demitido. Pagou o salário para 2 demitidos. Nossa. E aí, Jean, você não pegou isso? Eu falei, cara, onde eu vou saber que o demitido, o fornecedor foi lá e ativou ele? Lógico que eu fiquei em cima do fornecedor. O diretor de atendimento ao cliente virou um amigo, porque enchi tanto o saco dele, né? Até ele me dar a resposta. Mas foi uma falha, porque um cara estava desenvolvendo, alguém deve ter chamado ele, colocou uma letrinha diferente, cara, ativou um demitido. E aí quem ficou mal na foto? Fui eu. Porque, Jean, você não faz a gestão no controle? Tem uma fórmula matemática, Jean, para performance. Não sei se você conhece ela. Não conheço. Então, vou falar aqui, ó. A fórmula da performance é P é igual a P menos I, né? P maiúsculo é igual a P minúsculo menos I. O que é? A performance é igual ao potencial que aquela pessoa tem menos a quantidade de interferência, o I de interferência. Então, quanto mais interferência você tem, você diminui, obviamente, né? Porque se o potencial for 10 e a interferência for 20, a tua performance é menos 10. Interessante. Né? Se a tua performance, se o teu potencial é 10 e o número de interferência é 1, tua performance foi 9. Então, esse cálculo, ela ajuda muito para você medir. E tudo isso que você comentou é interferência. É um WhatsApp, é uma interferência, é uma reunião, é uma interferência. Às vezes, tirar o foco da pessoa ali porque fez uma pergunta é uma interferência. Dentro de casa, em algumas situações, o filho pode ser uma interferência, a televisão uma interferência, né? E isso tudo mexe com a performance da pessoa. Total. E a gente falando de interferência, o e-mail, né? O WhatsApp, o e-mail, sim. Por exemplo, hoje a gente trabalha, quando o cliente ele começa, ele vem no e-mail, né? Para ele se adaptar, também não ser um top-down de mudança, mas a gente tem uma ferramenta que a gente controla tudo ao mesmo tempo. Então, atendimento, ele vai na ferramenta e faz o pedido dele. Uma dúvida e tudo mais. Dentro da ferramenta ele faz a comunicação, né? Tu responde, ele consegue avaliar o serviço. E aí eu tenho menos interferência o quê? No WhatsApp, porque hoje que nem você vai, eu mando um WhatsApp pro Cris, eu respondi 2 horas depois, desculpa aí a demora. Tem gente que fala assim, gente, desculpa a demora. Não, tá no seu tempo. Sim. E aí o cara desculpa porque se ele ficar toda hora olhando, ele perde tempo operacional. E-mail é a mesma coisa. Então, quando você tem uma medição de tempo, que o e-mail ele não consegue medir, né? Hoje o Office faz isso, mas se você colocar um assunto ali dentro, se você colocar uma hashtag, sim, aí você mede. E quando você vai para a ferramenta, você consegue controlar melhor. Então, você consegue reduzir o tempo, por quê? Você tem um SLA de atendimento. Então, eu trabalho com SLA. Mas, logicamente, o cara lá faleceu. Você tem que dar atendimento. Extrapola SLA, não tem contrato para isso. Eu vou lá, pego o meu carro e vou no cliente. Que nem teve esses dias que a operadora não quis antecipar o valor para ela de VA. E o que a gente faz? Eu falei pro dono da empresa, cara, vou transferir da minha conta. Porque eu pensei na resolução do cliente. Depois a gente negocia esses burocratas aí, eu me viro com o meu contador. Mas eu transferi o dinheiro para ele para pagar o VA da menina. Porque o operador não queria fazer. Eu falei, Jean, obrigado por avisar. Vai, cara, mas se qualquer problema, eu transfiro para ela, depois a gente resolve a questão, né? É o ver e agir. Importante atender o usuário na ponta, né? É isso final, aí. Né? Jean, tem mais algumas perguntas aqui. Eu sei que o tempo nosso, eu já estou abusando da sua agenda aqui, mas vamos lá. Ó. Como que o custo pode variar por segmento? Ele varia no início da criação da empresa. Tem um colega meu que é meu contador, né? Mesmo minha sócia no contador, eu não faço com ela que Casa Ferreira e Pedro de Paula, mas não é isso, é porque eu conheci ele antes dela. E aí ele faz para mim, ele falou, Jean, você tem que fazer como todo empresário deveria fazer. Se explico bem o negócio para o contador, ele vai achar o KNAI adequado para você. Começa ali, porque dele que você desmembra os tributos de folha, que é aquele que eu comentei, né? INSS, sim, o FAP, o terceiro, tudo mais. Então vem dali. Jean, mas eu vou colocar qualquer um. Você sendo pequeno, não vai causar impacto. Tudo bem, você quer gastar R$60 por mês, no final do ano, você pode dar um prêmio para alguém. Quando eu falo de grandes volumes, que é o segmento que eu trabalhei muito como CLT, que um amigo meu falou, Jean, se alguém erra um percentual de 0,5 do FAP numa folha de 60 mil colaboradores, eu falei, cara, dispensa. Lógico que a pessoa está falhando muito, mas com certeza vai rolar ali um feedback sem açúcar.
Perfeito. Eu vou tomar um cafezinho com ele e vou explicar, cara, o que você estava fazendo? E eu como responsável, por que eu coloquei uma pessoa despreparada para cuidar de um tema tão perigoso? Então, isso você define com KNAI na hora que você vai abrir. E ele varia pelo quê? O KNAI ele determina se você vai usar, de repente, um RAT de 3, um RAT de 1. De repente, se você vai ter... Se você pode usar tem indústria que você pode usar, às vezes, a arrecadação direta, né? Você não usa lá a parte do INSS, você transmite para o governo, você pode arrecadar direto para, se não me engano, a Federação das Indústrias, né? Você arrecada para ela direto, você usa aquele dinheiro para treinamento. Então, ali você consegue definir a tributação correta. E o que acontece hoje? O E-Social, toda empresa tem que mandar hoje. Se tem 30 milhões de empresas tem que abrir. Se abrir uma empresa hoje, principalmente no Simples, para frente, é obrigatório se mandar social. MEI também. E nisso aí, o que o governo faz? Tá, você tem um KNAI, expande, tem um KNAI de treinamento, pondo aqui, tá? Igual do Jean. Por que a expande está pagando menos? Ele já usa um modelo de análise artificial, mas não notifica a empresa ainda. O que acontecia? Antigamente, CLT era no papel. Aí a empresa, faz diferente para mim aí. Não pode. Tô assinando, manda fazer. Formalizo, não tem problema, risco seu, não meu. Hoje você não consegue fazer isso, por quê? Você lança o evento de salário. Lá no governo ele entende que salário tem que ter tributo. Por que eu não vou colocar? E acontece o quê? Ele vai comparar você com outro. Tem coisa errada aí, viu? E é eletrônico. Não teve muita fiscalização da pandemia para cá, né? Eletrônico. Recentemente saiu a noticiário que tem que assinar o DET. Toda empresa tem que assinar o DET. E dali que a Receita vai notificar o empresário. Se der 15 dias, é como se fosse aquela ciente que eu vou pagar. Você avisou lá, você tem um tributo de 100 mil reais. Vou dar uma levei amanhã esse e-mail. Amanhã o vencimento, se não foi, você tem que pagar. A Receita é justa com relação a isso. Então, a variação ele tem sim, principalmente no segmento. Mas você pode o quê? Usar ali dos meios de análise, porque às vezes você parametrizou errado, criou um evento errado. Faz uma auditoria. Recomendo. Não é só auditoria para empresa que é Big Four e tudo mais. Contrata uma auditoria para dar uma olhada em folha, para ver se tem alguma, não de punir o cara, né? Porque às vezes tem um cara que pega auditoria para chicotear o funcionário. Aí que não vai querer passar as informações mesmo. Mas como orientação. Perfeito. Isso é a melhor situação, porque eu já participei de auditoria que o pessoal vem querendo dar chicotada. Aqui não funciona não. Você pode até bater em mim, mas vai voltar. Mas pro time, eu não passo, eu tenho que amortecer o impacto disso. Mas tem gente que usa isso como munição, achando que a chicote vai funcionar melhor o resultado. Não é assim que funciona. Foi o tempo, né? Já foi. A outra pergunta que eu tenho para você aqui, e essa aqui é até de curiosidade nossa também, tá? Como que seria a composição do custo com a folha de pagamento, mas pensando em segmentos diferentes? Para o meu segmento, eu imagino que é X% da folha versus o custo. Como é que funciona essa regra? Tem uma regrinha? Tem. Ele também vai do KNAI. Mas o que você pode olhar? O ideal, quando você vai criar uma empresa, já pensa antes de contratar qual pacote de remuneração você vai fazer. Porque o tributo ele é exato. Uhum. O único sistema aqui dentro da folha que não é legislação que é exata, né? Então você tem... Se você seguir certinho a regra do KNAI com o seu contador, se definindo lá, você consegue ver o quê? Oportunidades. O que são as oportunidades? Nesse aqui meu segmento. Eu vou abrir uma empresa de treinamento. Tá, mas Jean, treinamento não faz sentido, né? Seu core é 20% disso. O seu outro core é o quê? É consultoria. Consultoria, o tributo é esse. E você vai recolher até menos. Faz sentido. Eu tinha uma ideia que eu ia fazer treinamento, mas o core é outro. E aí, com isso, você consegue fazer o quê? Com o advogado tributarista, né? A parte fiscal e também a parte trabalhista. Se procurar escritórios, tem renomados hoje no país, para dar uma olhadinha na sua folha, ver o que tem de oportunidade que você está fazendo errado, às vezes oportunidade mesmo, porque hoje você tem, mesmo assim tem tributações que ela é dúbia, né, análise, e toma até cuidado com isso, né, às vezes você é um pouco arrojado aí em mudar uma tributação, mas o fisco pega, e quando ele pega, ele quer com juros e mora, né, já tive situações de ver a questão de empresas que teve a decisão contrária, né, de tributo, a Receita e a legislação, e ele tinha compensado. Quase quebrou o negócio.
sei lá, 20 milhões lá. Como você tira 20 milhões do caixa? A empresa paga um do salário todo mês, no dia de provisão de férias ela gasta, não guarda isso em poupança, eu tenho que pagar. E com a receita não tem conversa. Se você leu errado, não entendeu, não interpretou direto o texto, você paga errado, para mais ou para menos. Então, e no nosso caso aqui, a gente tem como meta, pelo menos, ficar com o nosso custo de folha entre 35% e 45%, né, do custo de cada área. Você acha que esse é um número desafiador ou é um número... Então é um número bom, mas para entender teria que pegar a folha. Tá. Na média, eu fiz uma pesquisa uma vez, está até no livro, né? Que tem empresa que pode ter o custo, o impacto do orçamento de 15%, mas pode chegar a 90%. Então depende de cada negócio. Às vezes você colocou 30%, mas você pode ter a oportunidade de às vezes reduzir mais isso, às vezes com um pacote de benefício legal. E tem aquela oculto, né? Então às vezes você dá um incentivo maior, o cara produz mais, dá retorno maior e o receita é maior. Uhum. Então às vezes o cara, ele é só mudar o potencial dele, o termômetro dele, né? Porque tá potencial na cabeça dele. Quando você tem uma liderança que tá o engajamento, tal, que eu percebi que você faz muito bem isso aqui com o time aqui é super feliz, engajado, isso conta no resultado. Sem dúvida. Que é o oculto. E o oculto qual que é? Ele produz mais. Se ele produz mais, vai trazer mais retorno. Mas tem uma média por segmento. Então você faz 30, eu dou uma olhadinha no mercado de treinamento de serviços, ver se tá nesse padrão. Mas eu olharia uma auditoria e também uma análise de um advogado tributarista, para ver se não tem oportunidade na mesa. Tá. E existe alguma regra para eu decidir ou fazer escolha, por exemplo, numa contratação como prestador de serviço ou como CLT? Esse é um problema que os empresários estão enfrentando hoje, né? Então você contrata o cara como PJ, só que se você ele tiver reporte todo mês para você, tem e-mail, então é que é vínculo empregatício, se ele for na justiça ele ganha como vínculo. E acaba ficando mais caro, né? O que acontece é o que? Hoje tem a possibilidade de terceirizar o serviço, né? Então você pega, contrata o cara, mas o ideal é que ele não tenha muita ligação como se fosse uma liderança, sabe? Não faz parte do pacote ali. Isso também é que você desmerece, às vezes você contrata que nem um dia, cara, BPO. O que eu faço para não ter muito vínculo? A pessoa não trabalha na empresa. Mas se o cliente ele quiser, trabalha também. Só que aí o benefício tem que ser igual o de quem está contratando. Então esse é o jogo que você tem que ter, né? E aí para cada negócio você tem que ter uma boa pessoa que entende de pacote de remuneração, entende também de impacto financeiro. Uhum. Não é só montar um bom pacote de remuneração. Quanto que isso representa no orçamento? Por ano? Por investimento, eu vou crescer meu negócio, sei lá, 25%. Bonito, bom, legal, né? Como é que você traz isso para a realidade? Aí você tem que olhar o quê? Montar um orçamento de pacote de... Mas explodir mais a questão de mão de obra, porque a gente geralmente coloca o quê? Salário, mais benefício e mais os itens ali, né? Não, dentro de salários tem vários tipos de evento. E quando você explode ele, você expande, você consegue ter mais detalhes e dá muito mais insights. Isso. Mas assim, eu não tem uma regra, porque cada cliente tem sua particularidade. Às vezes eu vou comentar com você, por exemplo, coloca um vale combustível, Cris, mas não cabe para você. Poderia de repente caber um aumento no vale alimentação. Ou às vezes um pacote num total pesa aqui, né? Que a VR oferece. Por exemplo, eu não sabia ontem, mas um colega meu, eu tava cotando, né? Ele falou assim, se você adquirir, até mexendo, né, pra VR aí. Se você adquirir um pacote pro seu colaborador, o total pesa ele vem com 50% de desconto. Eu falei, então posso usar isso como pacote de remuneração? Pode. Porque em vez de o cara pagar 120 numa academia, ele vai pagar 60. 60 para ele, vezes 12. E ele pode, em algum momento, tirar esse benefício? Ou não? Uma vez que ele deu isso... assim, quando você dá direito... tem uma coisa que é quase direito adquirido. Então tem esse risco também. Então pense muito bem antes de dar um benefício. Porque depois você tirar, que nem você dá um doce para uma criança, você tira. Ela vai espernear. Sim. E não só a questão tributária, mas é clima, né? Então assim, o impacto de clima, mas... Existe algum impacto, por exemplo, jurídico ou de sindical? Sim, existe também, não? Tem. Tem que tomar cuidado, assim. Por isso que é bom ser, que nem diz o Abel Diniz, faleceu ali, a primeira área que ele monta numa empresa é o RH. E faz sentido. E aí olhar o RH como análise de pessoas e custo. Mas quando você vai pensar, que benefício eu quero já fornecer? Às vezes você não tem caixa, né? Mas como é que pode ser um benefício gradual conforme o negócio vai crescendo?
Que é que eu tô nessa análise hoje, né? Então, de contratação já. Como é que eu já dou um benefício que eu seja melhor que os concorrentes, mas que a pessoa já fale, pô, que empresa legal. Primeiro ambiente, né? Então, sou um cara super tranquilo de lidar, eu gosto de resultado, sou focado nisso, mas um ambiente de não ter microgestão. Só se tem um problema, eu fico muito em cima para resolver. Mas o ambiente é legal. E os benefícios? Será que para mim faz sentido que nem o home office? Eu só pagar o VT? Fiquei pensando, pô, se eu pago um vale combustível, faz sentido o cara. E ele vai pensar 2 vezes, até conversei com um empresário de Jaguariúna, empresa de TI, e falou assim, as pessoas não saem daqui porque eu pago um bom benefício. Já teve empresas de renome no mercado, que hoje é polo tecnológico aqui. Sim. Para sair, a pessoa pensou 2 vezes, pô, eu tô perto de casa. Eu vou ter que sair, vou ter que pegar o carro para sair de Jaguariúna até Campinas, pagar pedágio. Eu vou sair fora o ambiente lá que eu vou ser -1, vou ser um número. A pessoa não sai. Porque ele viu que o pacote dele não estava tão caro, mas estava ajustado. A percepção de valor é outra, né? Total, cara. Então, se for pensar como negócio, todo empresário, como dica, pede para um consultor de cargos salários, de RH, dá uma olhada no pacote de remuneração que você tem. Isso é uma dúvida de todo mundo. Eu tô tendo, você deve ter tido, você tem. Sim. E você traz essa visão externa de como o mercado está trabalhando. A gente está num momento, inclusive, interno aqui, onde nós estamos fazendo um mapeamento para a implantação de cargos e salários. Já teve no passado, depois a gente cresceu, e quando você vai crescendo, às vezes se você não mantém, né, uma certa organização, isso acaba fugindo um pouco. Eu confesso a você que fiquei bastante satisfeito, porque no levantamento que foi feito, a gente ainda está ajustando faixas e tal, mas não existe nenhuma discrepância, sabe? Do tipo, pô, nós estamos pagando um valor e aí o que o mercado está olhando para aquela função é muito fora do que a gente paga aqui. Ela pode ter ali um ajuste, por exemplo, dentro de uma faixa de, sei lá, vamos pensar que uma função, seja ela júnior, pleno ou sênior, se ela tiver 5 degraus, e talvez esse cara está no degrau 1 e pudesse estar no degrau 4, por exemplo, entendeu? Então, isso existe, mas as diferenças são bem pequenas. Sim. E foi uma grata surpresa para mim, né? Porque eu estou na gestão da empresa aqui há 2 anos, e aí, olhando as coisas, eu falei, pô, vamos fazer um equilíbrio para todo mundo e tal, quero fazer o melhor para que todos estejam, e a gente percebeu que a gente não é uma empresa injusta, sabe? Isso foi, já acreditava nisso, mas com fatos e dados você fica mais satisfeito, entendeu? Com certeza. E você trouxe nesse caso, você trouxe a área da RH e trouxe o DP junto. Sim. Porque tem os dados que processou ali, né? Quanto Sim. que custa. Isso é legal, quando você começa a comparar... Dá trabalho, hein? Dá. É uma coisa que demora para você quase implantar. 6 meses olhando dados, cara. Isso porque você já tem algo no DNA. Sim. Agora, imagine a empresa que não tem. Mas quando você fala isso para um colaborador, por exemplo, é difícil ele entender. Mas vai levar 6 meses para olhar. Cara, dá um baita de um trabalho. É gigante o trabalho. E outra, né? Imagina se tem uma mudança ali salarial. Uma empresa... mas é só R$50. Tá? 50 vezes 100 pessoas. 100 pessoas, mais 70% de tributo. Mais isso, mais aquilo. Você vai chutar no balde ali, no mínimo você aumenta aí uns 10, 15 mil por mês. Vezes 12 dá 120 mil. Tá, tô faturando 120? Aí você começa a performance, tá? Quanto que você... Aí vamos jogar um pouco mais preto no branco. Você, performance, quanto tá performando perante o mercado? Aí você começa a trocar a moeda. Tô baixo então, realmente. Você precisa fazer curso? Você tá em evento? Não. Você tá trocando figurinha? Não. Tá lendo um livro? Não. Tá, então. Não é só a minha parte, sua parte também tem que funcionar. Tá dentro daqueles R$10 que eu comentei do valor da hora, né? Como a gente usou como exemplo, o jeito de você valorizar aquilo é você buscar conhecimento. Se você buscar conhecimento, a hora passa a valer mais porque você entrega mais valor. Sim, né? Sim. E tem uma vertente que o pessoal fala, Cris, que é, pessoal, você, não que você merece, você está, né? Mas você ganha aquilo que você está hoje. E não sai também procurando, agora eu vou fazer um monte de curso porque der a dica, não. Além de sua carreira, ver para onde você quer ir. Perfeito. Vamos gastar dinheiro com qualquer coisa, né? E não adianta, eu quero me tornar CEO em 10 anos. Cara, tem variáveis, às vezes não é para você. Então, tem a frustração da liderança, né, que eu tô percebendo. Muita gente, eu quero ser líder, ganhar mais. A responsabilidade é em dobro. Tem um colega que eu liguei para ele ontem, né, fazia 2 anos que eu falava com ele. E foi meu funcionário. Aí ele assumiu um cargo de coordenador. Ele falou, Jean, cara, tá F, né, pra não falar um palavrão. Falei, mas por que, cara? Eu tô indo descer muito na operação. Falei, cara, normal. Aí você tem que mostrar aquela regra. Tem um livro de 90, tem uma dica de livro já, os primeiros 90 dias.
Eu comprei esse livro, uma vez uma liderança me deu para mim. Primeira liderança que eu fui assumir, a minha gerente me deu um, e eu nunca tinha assumido a liderança. Eu saí de 0 liderança para 30. Mas eu estava me preparando. E ele deu uma dica, o quê? São 90 dias. 30 dias você começa entendendo o negócio, os outros 30 você tem que montar um plano e os outros 30 tem que aplicar. Todos os presidentes, os presidenciáveis fazem isso. É 90 dias, né? E o mercado fica analisando isso. Então, o que você tem hoje em 90 dias para entregar? Como negócio, cutucando você que é funcionário CLT. O que você vai fazer em 90 dias para ajudar a empresa? E você como dono, o que você vai fazer em 90 dias para ajudar o colaborador a desenvolver? É faca dos dois lados, né? Sim. Então, eu acho que essa dica de... A gente fala muito de dados, que é fundamental, mas tem que ter esse olhar da pessoa de agregar mais, né? Vamos dizer assim. Eu sei que nós já estouramos o tempo lá, mas eu quero mais uma pergunta, pode? Ah, claro. Que é aquela que eu comentei da polêmica. Tá bom. E aí eu vou exemplificar aqui para que as pessoas possam... Tá joia. Né? A gente existe, por exemplo, uma política, e aí política independente, não é política lá de Brasília. A política, e existe lei. Certo? E as empresas, as regras estão dentro da lei. E essa lei, não necessariamente, mais uma vez, precisa ser a lei jurídica. A lei depende daquilo que foi combinado. Uhum. A política normalmente se sobrepõe à lei. Uhum. Certo? Baseado nisso, como é que você entende que deveria ser a relação das empresas ou dos empresários com os sindicatos? Que é muito complicado, né, cara? A gente tem um certo receio dos sindicatos. Vou falar por mim, né? Eu tenho um certo receio do sindicato porque, sem nenhum motivo específico, me dá a impressão de que às vezes parece que a regra não é 1 mais 1 é 2. Como é que você vê essa relação? Primeiro, tudo que não tem regra vira bagunça. Então, a gente não entra em contexto até religioso, mas se olhar pelo contexto da história, sempre que você é um pouco fora da regra, alguém que está querendo um pouquinho sair fora do contexto, causou problema. Quando você traz para o modelo de sindicato, você tem os dois, sindicato patronal e empregado. O patronal defende a empresa, né? Empregado. Mas a empresa tem que ter um relacionamento com o sindicato. Eu lembrei da pandemia, a gente estava conversando antes de vir, que tem uma empresa que eu trabalhei que tinha proximidade do sindicato, dos empregados, e ajudou muito porque manteve emprego. Ah, mas você está defendendo o sindicato? Estou defendendo uma boa conversa. Tem que ser bom para os dois lados. Não pode pesar nem para um lado nem para o outro, né? E aí se você consegue, às vezes, defender, por exemplo, a empresa de serviço, ela tem que estar próxima, porque se ela vende uma pessoa, né, uma maneira meio rude de falar, mas ela fatura sobre uma pessoa, cara, o maior custo dela é mão de obra. Se ela não tiver um bom alinhamento com o sindicato vem para cima, você não tem empresário, quebra um negócio, não tem emprego, não tem renda. E da mesma forma, se a empresa também só pensar no ego de colocar dinheiro no bolso, tá, e aí? A pessoa, como é que ela cresce? Porque você paga um salário, ela compra esse livro gera tributo para alguém. Então, às vezes, por exemplo, você prefere dar R$1 milhão para uma pessoa, ou de repente gerar emprego com esse milhão? Eu prefiro gerar emprego. Porque se eu der R$1 milhão, ela vai gastar, você vê Mega Sena, né? Olhando para esse contexto de forma mais simplória. A pessoa que ganhou na Mega, se não tiver um contexto mental muito bom, ele gasta o dinheiro. Então, se olhar como empresário, se você não tiver um bom relacionamento com o sindicato, você vai precisar em algum momento. Porque, primeiro, você tem que seguir a CLT. E aí você tem que avaliar seu negócio. Então, se você analisar a CLT, você tem que seguir as leis ali. É básico. E quem tem isso? Não tem mais olhar o papel, vou dar uma lida na CLT. É o E-Social. Beleza, mas você tem, às vezes, porventura, que a gente teve na pandemia, situações, como é que eu vou pagar? Eu falei, mas você tem R$100 mil para pagar de salário, você não tem caixa. Você quebra o negócio. Sim. Quando você quebra, falência, o que a parte jurídica vem, né? Vem tomar o bem do empresário. Mas tá certo. Tá, mas ele não gerou emprego, não pagava seu salário, você não gerava tributo. Então, é um ajudando o outro, dependendo do outro. Então, tem que... Eu falo assim, não para ficar um pouco em cima do muro, mas entende o seu negócio, entende se ele depende muito ou não. Mas nunca pesar nem para um lado nem para o outro. Tem que ser bom para todo mundo. E dá para fazer isso. Já também empresas que tinham um relacionamento super próximo de sindicato, e tem empresas que, não quero nem relacionamento. Aí na hora que dava um problema lá, e agora? A gente fala com quem? Você fala no sindicato. Aí o dono fala, manda o cara do DP falar. Aí o DP vai lá, né, entre as pernas e me dá essa convenção aí. Mas você não é filiado, vai ter que pagar a convenção.
Se tivesse um relacionamento bom e próximo, você conseguiria negociar, mas... Então você tem sindicatos que são muito próximos, por exemplo, tem um de americano que eu frequento, dou palestra lá. É patronal. Só que você se confunde, né? Patronal e empregado. Os dois são bons pros dois lados, se souber usar. E esse, por exemplo, o pessoal às vezes não vai em palestra lá porque entende que para sindicato quer... Mas não é isso. Ele quer o bem, mas tem uns que, lógico, às vezes ele quer o mais que o necessário. Mas é bom para todo mundo. E ele é bom para quê? Regular regras. Que se está só no papel ali, você... Né, tem que fazer alguma coisa, mas se tá com o sindicato, às vezes ele consegue te ajudar. Uma alternativa que teve na pandemia, como é que eu vou pagar salário? Tem empresa que eu trabalhei que deu férias, não é essas férias padrões que a gente tem hoje, que é 3 dias, 3 períodos, né? 5, no mínimo um ano de 14 também, você pode dividir em 3. Tinha situações que eu pagava férias para manter a empresa, a gente mandar 30, 70 mil pessoas embora, 70 mil famílias, dependendo. Negociou que podia fazer férias, por exemplo, numa empresa você paga as férias daqui a 30 dias, a outra empresa você paga 1/3 no final do ano, nessa outra empresa você paga as férias daqui a 10 dias e não 2 dias antes. Foi um relacionamento com o sindicato. E é isso que deu fôlego no caixa. Isso é patronal? Isso não foi empregado. Empregado. Assinou acordo entre as empresas e funcionou bem. O que o patronal faz pela empresa? O patronal, ele defende os empresários. Então, se tem uma categoria, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de Americana, Sindicato do Patronal do Têxtil. Ele ajuda o quê? A fomentar o desenvolvimento do negócio da região. Então, ele vai além de simplesmente ter uma taxinha patronal que você paga para ele. Ele te ajuda até mesmo você ter um bom relacionamento com o sindicato dos empregados. Posso estar falando borracha aqui, porque nesse caso tem áreas, até crise, né, empresas que têm relações sindicais. E aí, geralmente, quando a empresa é muito grande, você tem um gerente de relações sindicais. Quando é menor, é o gerente de remuneração. E aí ele faz o quê? Ele transita entre esses dois. Então, o patronal ajuda a empresa e o empregado, os empregados ajudam os empregados. Mas os dois se conversam. Por quê? Se não vai você... A Expande vai falar com o sindicato, sei lá, dos estudantes, né? Estudo, não sei qual que é, né? De cabeça agora. Você não vai falar direto, você vai no patronal, conversa com ele da ideia, eles vão te defender, eles vão te intermediar com os empregados. Então, assim, entre eles tem um bom relacionamento, né? Entendi. Então, nessa jogada que é interessante, sabe? E tem empresa que realmente não vai querer pagar, que nem tive quando eu trabalhei, que ela comentou, não vou pagar taxa, não. Antigamente tinha aquela taxa de patronal, lembra? Sim. Antes do nova legislação, né? 2017, eu acho. Não vai pagar mais. Beleza, tá bom. Aí se precisou, e a gente faz o quê? Vai lá você falar com o sindicato. É o DP? Porque só pro DP, né? Você. Beleza, né? Vou fazer o quê? Não tenho força, mas eu tenho um bom relacionamento. E ele tinha que falar. Mas você não paga, Jean. Tá, vou fazer porque pra você, cara. Mas se fosse empresário mesmo, dono, não tinha saído de negociação, nada. Por isso que às vezes arrasta aquelas negociações que fica demorando um grande tempo. Aí, olhando impacto mais de custo, arrastou às vezes 2 anos. Era para ser 8, ficou 17. Chutando aqui, tá? 17 sobre as férias pendentes, que o cara não olhou. Aplicou 17 sobre o salário de 1.000, deu 170, vezes 12 é 1.700, mais 68%. E você começa a multiplicar por 12 o tributo, foi, cara, tá perdendo dinheiro. Meu amigo, respondi certa pergunta. Respondeu, demais. Eu que tô estourando todo o tempo nosso aqui. Verdade. Te agradeço demais, cara, Imagina. por essa participação aqui, Foi sensacional poder aprender mais aqui sobre DP, que eu confesso a você que não tinha mesmo essa bagagem que você trouxe, né? Não só daqui, mas do bate-papo que a gente teve antes. E queria que você deixasse aqui uma recomendação de livro, filme, para quem está assistindo a gente lá. Claro, livro, né? Óbvio, meu, né? Sem dúvida. Esse é legal, mas assim, pra você ter uma ideia, eu tenho em casa em torno de 400 livros. Não é livro de história, não. Minha esposa que gosta, ela consome um livro desse daqui, grosso aqui, em uma semana, né? Eu sou mais técnico. Mas eu recomendaria para você que é empresário, para você que trabalha na área de DP, o livro Departamento Pessoal Estratégico que eu fiz. Não tem legislação e não tem processos. É mais gestão, metodologia, indicadores. Então, teve uma empresária de São Paulo que ela, um escritório grande de advocacia, ela pegou meu livro e começou a debater com outro sócio. Não, nossa rede está bagunçada, não sei o quê. Olha o exemplo do Jean, esse livro é fantástico, ela defende eu até hoje. E ela falou, não, vou arrumar essa rede. Olha o exemplo do Jean. E eu coloco exemplo até de organização de rede.
Como livro não, perdoe, talvez um filme, algo nesse sentido, eu acho que o que mais é legal do McDonald's, né? Que eu vi que tem ele foi persistente, né? A forma de poder, né? Forma de poder. Não se olhar como um negócio, mas você olhar como disciplina, foco, determinação. Quem te falou que vai ser fácil a sua vida? Não vai, não. Empresário piorou. Se for fácil, tá errado, né? Se for fácil, tá errado. Isso muitos dizem, né? Então, esse é e se você for olhar, não fica navegando na internet, no YouTube aí, às vezes o pessoal perdendo tempo. Não vai agregar nada pra você, se não agregar, sai. Então não adianta nada você reclamar do empresário, do seu patrão que tá pagando bem, se você não tá fazendo a sua parte, vendo bom conteúdo. Faz os cursos da Expand, procura um curso que eu faço, ou vai no YouTube mesmo, tem um monte de vídeo de graça, né? Então você consegue pesquisar. Não tem desculpa justificativa hoje, desculpa, né? Só determina a mira onde você vai, um objetivo e vai atrás. Às vezes a empresa, expandindo um pouquinho mais, o dono talvez não dá a missão, não dá a visão, não dá as metas, cria a sua. Perfeito. E mesmo se a liderança não tiver, cria a sua. Eu quero ser um gerente daqui a 5 anos. Tá, aqui que o perfil de gerente precisa ter. Tem que ter politicagem, tem que saber, falando de folha, tá? Todo mundo tem que ter politicagem. Sim. Mas se político você saber navegar em várias articular bem, né? O que eu preciso de curso? Mas é muito grande. Então, entende quem chegou lá e tenta modelar. E aí, só o tempo que vai falar pra você. Eu vou dar um spoiler do livro do Jean aqui. Além de ter, obviamente, ter uma dedicatória do Jean aqui, que está aqui na página, eu vou dar um spoiler para você entender por que vale muito a pena você comprar o livro dele. Um dos capítulos aqui, ele fala sobre carreira no DP e tem vários aqui temas dentro disso. Depois ele fala sobre processos na área do DP. Ele fala também aqui sobre a clareza nas informações. Fala sobre a questão estratégica, né, do estratégico, fala sobre gestão e tem muita coisa que ele tem dentro de cada um dos itens aqui, olha, para você ver como que tem muita coisa dentro de cada um dos temas. E de fácil leitura, viu, Cris? Fácil leitura, né? No máximo 2 páginas por tema, né? Me preocupei com isso. Que é para aprender mesmo, né? Não lê o livro rápido. Pega um tópico e tenta aplicar, senão não sei se é a palavra certa, obesidade mental. Você só lê e não aplica. Tá certo. E ele fecha aqui com tecnologia no DP, onde ele explica aqui sobre portal, sobre mobile, ferramentas de processamento automático, ferramentas com inteligência artificial, plataforma de trânsito de dados, sistema de arquivos físico e digital, chatbot, pensamento tecnológico no DP. E aqui eu recomendo muito para você que você faça a aquisição do livro do Jean. E também, se tiver ainda mais coisa que você gostaria de falar com ele, como é que te acha na rede? Bom, no LinkedIn é Jean Santos, mas pode pesquisar Jean Santos ou Jean Santos DP Partner, que vai aparecer eu, ou Jean Santos FOPAG BPO, ou vai estar como DP Estratégico. No YouTube tem o canal DP Estratégico, né, comigo. O pessoal fala, Jean, você não é social, é porque eu não tenho rede, mas eu tenho das duas empresas. Então tem a DP Partner e a FOPAG BPO. Show de bola. Jean, superpoder, você está nesse momento com o WhatsApp e tem o número de todas as pessoas do DP do mundo inteiro. Que mensagem você mandaria para essas pessoas? Faça além do esperado. Não espere alguém fazer por você, não. Tudo na vida é difícil e você tem que dar o primeiro passo. Não espere dos outros. O primeiro passo. Boa, show de bola. Mais uma vez, meu amigo. Valeu mesmo aí, brigadão. Imagina. Por essa participação e precisamos marcar mais bate-papo. É verdade, né? O tema é polêmico e aí dá para esmiuçar bastante coisa, né, Cris? E fica atento aí, porque nós estamos falando de construir um curso junto, hein? É verdade. Tem já um curso, o Cris vai me ajudar a modelar ele com mais precisão. Para você que quer chegar a ter liderança ou quer sair um pouco do seu status quo que você está na sua empresa e quer navegar novos horizontes, recomendo super. Já fiz um teste em abril com colegas muito próximos. A galera falou, Jean, que curso é esse? Porque realmente é a prática do dia a dia. E lógico que para você saber mais ainda, você tem que trabalhar comigo, né? Então, vamos embora para a FOPAG BPO para trabalhar junto comigo lá e também ser cliente. Show de bola. Você que está acompanhando a gente até aqui, viu a aula?
Viu a diferença entre RH, departamento pessoal? Viu a necessidade de integração dessas áreas? A necessidade do RH entender como é que funciona o DP, porque vai te tornar mais estratégico? A necessidade de entender do financeiro, porque o RH, financeiro, controladoria, contabilidade, tudo isso em conjunto vai trazer mais resultado para você? Muda a performance da empresa? A importância de entender da legislação, porque talvez você esteja pagando mais imposto do que deveria? Tudo isso o Jean passou com a gente aqui, e se você quiser saber mais, você já sabe, né? Ele deixou os contatos para você na rede, e eu espero que você tenha aproveitado assim como eu. Te vejo no próximo episódio. Tchau!